Salve, salve, a paz! Você agora vai assistir o podcast Cristo Rua. Vamos falar de Jesus, de missão, evangelismo e do reino de Deus. Então, compartilhe e evangelize. Tamo junto! Salve, salve, rapaziada, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais um episódio, hein? Glória a Deus, no nosso podcast Cristo Rua. Igreja, olha só, os outros episódios estão aí no canal. Assista todos eles para você entender qual que é a nossa ideia. Estamos aqui fazendo os episódios, mas isso aqui, na verdade, é uma temporada. Então, os assuntos são mais ou menos relacionados à missão, ao evangelismo, a tudo isso. O pessoal tá perguntando, e o rap? E o rap? E o rap? Calma, vai chegar rap, vai ter mais convidados falando de rap. Mas a nossa missão agora, nessa temporada, é falar de missão, de evangelismo, de reino em movimento. Amém? Então, hoje, graças a Deus, estamos aqui com mais esse episódio. E hoje eu tô com meu parceiro, Luciano. Salve, meu mano! Deus abençoe. Tá aqui, Luciano, diretamente das ruas de Campinas. Certo. E vamos trocar muita ideia aqui, o papo vai ser 1000 graus. Já estávamos conversando aqui nos bastidores e aqui agora vai ser uma continuação, tá bom? Então pega aí sua pipoca, pega seu refri, se você tá aí no trabalho, no carro, enfim, na sua casa, relaxa. Mas antes, inscreva no canal, compartilha e evangelize. Toda vez que você compartilha esse vídeo, você está evangelizando, porque aqui não tem papo furado, aqui as ideias de 1000 graus, tá bom? Então, Luciano, solta o pino da granada. Olha só, já dá uma saudação, hein? Já ia até falar essa frase, solta o pino da granada. E já, boa noite a todos aí, satisfação total. Meu nome é Luciano, né? Eu tinha um bom tempo aí com extermínio de erros, com rap nas ruas, com evangelismo também. Então a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas relacionadas a isso também. Eu até uso uma frase do Fabrício, né? Que Jesus está indo aí para as ruas, quer ir disfarçado de você. Disfarçado. Né? Então, trabalho estratégico. Cara, eu sou apaixonado por isso. A gente estava trocando uma ideia nos bastidores aqui sobre isso, sobre como a gente ter intrepidez, né? E sabedoria para lidar hoje nesse cenário que a gente está vivendo. Então, a gente vai ter muita ideia para trocar, galera. Fica ligadinho aí no canal que hoje vai ser daquele jeito. Solta o pino da granada. Glória a Deus. Meu mano, sempre eu falo aqui com os convidados que vêm aqui, fala aí um pouquinho, quem é o Luciano antes de Cristo e depois de Cristo? AC e DC. Vamos dar uma acelerada, porque é rápido aqui, o negócio é dinâmico. Cara, mais ou menos em meados aí de 2000, tinha uma loja de skate, trabalhava com o Smurf, né? O Smurf era atleta profissional de skate, e aí trabalhamos na Upstar lá com a ajuda do Éder da Actional, ficamos um tempo ali e tal. E até então antes era só aquele moleque ali no rolezinho de skate e tal, no São José, nas quebradas de Campinas aí. E era um vazio, né, cara? Acho que a maioria da gente, você que tá ouvindo a gente aí, com certeza passou por isso já. Esse vazio dentro da alma que a gente vem por traumas de infância, várias situações, abandono, separação e todos os problemas que a gente enfrenta na vida aí. E durante um tempo eu não sabia onde me enquadrar. Skate, o rap, sempre curti ouvindo Sistema Negro desde pivete, Consciência Humana, a galera aí que a gente sempre curtiu, cresceu ouvindo aí. E ouvindo rap e tal, depois fui conhecendo um pouco do gospel, aí eu falei, pô, tem alguma coisa que eu gosto, né? Minha avó ia na igreja, e ali sabendo que, olha a importância, galera, de ter referência, né? No meu caso foi o rap gospel, né? O Alpiche, o Pregador Luke, tive a oportunidade de conhecer os caras durante um tempo. E naquela época tinha só esses, né? Cara, só tinha o Alpiche em Brasília, Provérbio X. Provérbio X, né? Cara, depois que veio a galera, depois o Lu lançou. O Tati, né? O Tati, veio a galera. Aí depois veio Eclesiastes, eu acompanhei os caras, eu acompanhei o Eclesiastes em Campinas, levei eles, cara, na Sandra da Dead Modas, o cara vendeu o CDzinho dos caras, aquele é o Pregador. O Pregador, nossa. E o Tati veio na sua igreja, né? O Tati é parceiro. Cara, eu vi. E aí quando. Quem anda com o Tati é sem juízo, tá? Porque você acompanhar o Tati, você não tem juízo, cara. O Tati, ele é maluco. Cara, e eu falava, cara, como tem uns caras bons desse no gospel? Os caras eram pesados, o som dos caras, porque eu cresci ouvindo uns rap pesado, né? E americano, nacional também. E aí eu fui me identificando. Então, assim, rapidamente contando a minha caminhada na periferia com os traumas de todo jovem da periferia, mas para me encontrar foi através do skate, do rap ali, que foi me aproximando. Aí até eu conheci a Igreja Renascer em Cristo,
onde me identifiquei com a palavra. Olha a importância de ver um pastor barbudo do rap. É muito importante, cara. E naquela época, acho que a Renascer era pioneira nesse lance mais voltado para os jovens, skate, Cara, né? a Renascer, que abria as portas, né? ela praticamente foi a pioneira que começou assim, com o rock. Até o Fiapo tá aqui hoje com a gente, galera do CMF, que é o Christian Metal Ela Force. veio antes da bola, né? Antes. Bem antes. Depois de um tempo que o Rina saiu do Bola, que aí montou a igreja Bola de Neve, né? Ele era diácono lá na Renascer. O Guina saiu da Renascer. O Rina, ele era diácono na Renascer. Né? Olha só. E aí, sabia não? Sim, e aí ele, durante um tempo, teve a visão do Bola de Neve e acabou montando, e também foi uma igreja que teve e tem um papel muito importante no Brasil. Então, cara, você perguntou aí sobre essa trajetória do skate ali e da minha conversão, através do rap me aproximando. Cara, aí quando eu tinha esse vazio na alma, pastor Fabrício, e aí eu tive esse encontro, quando eu tive esse encontro, comecei a ficar louco, evangelizando toda a galera do rap e do skate. Cara. Mas como que você teve esse encontro? Cara, foi numa pista de skate? Como? Eu tava em São Paulo. Quem te evangelizou? Eu tava em São Paulo, cara, e... Sabe por que eu falo cortando? Certo. Porque assim, ó, quando a gente cai no versículo, vamos lá, vou dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Quando ela vai de encontro com Jesus, Jesus não foi de encontro com ela. Sim. Ela foi de encontro com Jesus. Porque ela ouviu falar que Jesus ia passar lá. Então quer dizer, alguém falou que Jesus ia passar lá. Sim. Você lê todo esse versículo, você fica em cima do Jairo, da filha de Jairo, de Jesus, da mulher do fluxo de sangue, mas ninguém dá importância de quem falou pra ela que Jesus ia passar lá. Quem falou pra você louco. que Jesus ia passar? Muito louco essa sua observação, cara. Assim, no meu caso, minha família, minha avó, né? Desde pequeno ia na congregação cristã, tinha familiar aqui ali em outra igreja e tal. E ali eu cresci num contexto de estar indo na católica, estar indo na congregação que era pivete e tal. Mas, na verdade, na infância toda, não tive ali uma convivência ali direto na igreja. Mas o fator aí, no caso falando de mim, cara, acho que era o vazio da separação dos meus pais. Então, quando minha mãe saiu fora de casa, fiquei com a minha avó. Então, meu pai jogava muito. Meu pai perdeu casa jogando, né? Tipo, hoje eu odeio o jogo, cara. Que idade mais ou menos era isso aí? Eu tinha mais ou menos aí... Não, quando minha mãe saiu assim, de casa, mais ou menos, tinha uns 3 anos, bem pequenininho mesmo. Então, aí ele foi... Não, que idade que você teve esse... Você pegou encontro? Jesus? O encontro. Então, foi quando eu tava no campeonato de skate em São Bernardo, eu vi o cara descer de uma rampa, a rampa chama Caralha, é o nome da rampa, né? Que é uma rampa, ela desce reto, ela não tem curva, igual um quarter, né? Ela vai reto, então tem esse nome. E era muito alto, e o moleque tava descendo essa rampa, aí ele falou assim, cara, em nome de Jesus, eu não vou me machucar, eu vou acertar essa rampa. Eu falei, que é muito louco, porque eu não... Até então, naquela época, cara, anos 2000, você não tinha associação com um cara cristão, um cara que servia a Deus, que, sei lá, cantava um rap, ou que andava de skate. Então, essa era Assembleia de Deus, congregação, era esse estilo de roupa, estereótipo, tudo. Sim. E eu sempre tinha um vazio na alma e queria encontrar isso, mas ficava ali, pô, não tem lugar, né? Os caras olhavam pra você de trança no cabelo, andando de skate, maloqueiro, fala, pô... Pra onde eu vou, né? Onde eu vou? Onde eu vou me encontrar? Então, cara, quando eu falei, cara, que legal. E aí esse moleque tava com uma camisa com o sol Renascer, né? E, obviamente, era da Renascer em Cristo, lá de São Paulo, né? E quando eu vim para Campinas, no campeonato que eu desci na rodoviária, que eu olhei lá em frente à rodoviária de Campinas, olha que coisa louca. Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Falei, cara, que legal. E aí eu falei, puxa vida, olha como é importante ter referência, né? De tudo, na verdade, né? De coisas que associa, que nem estava falando agora, que você, sobre pessoas que você colocou na música, no clipe, até mesmo aí, você fazia, você era produtor, né? De clipe e tal. Então, as pessoas têm uma referência, cara, isso é muito importante. E daí eu comecei a ir, cara. Então eu fui praticamente... O Espírito Santo falou, ó, você vai ali. Vai ali. Foi um guia, assim, tipo, eu vazio na alma. Quando eu cheguei lá, o cara começou a tocar um teclado. E aí, aquele vazio, cara, aquela coisa horrível que tinha dentro de mim. E eu era, cara, 17, 18 anos. Já vinha de um contexto de traumas, de infância, de várias situações. Você teve envolvimento com droga? Nunca, cara. Eu morava numa quebrada no São José, que os caras, tudo do crime. Um dia, meu pai me deu uma bicicleta, e aí os caras queriam fazer aviãozinho com a minha bicicleta, porque ninguém tinha condição. E meu pai trabalhava na prefeitura, então eu morava na favela, mas tinha ali uma condiçãozinha. Então, me deu uma bicicletinha lá e tal. A rua inteira aprendeu a andar de bicicleta na minha bicicleta. E os caras começaram a fazer corre ali, né? Aí um dia o moleque tomou a bicicleta e sumiu. Aí o cara falou assim, um tal de doido lá, falou assim, o cara sumiu com a sua bicicleta, Luciano.
Cara, vai atrás dele, levantou a camisa com dois, acho que era na época 38, o revólver. Vai atrás dele e mata ele, mano, as ideias. Então assim, eu vim de um contexto, cara, dele de morar numa quebrada, nas esquinas, nego, vendo meus primos, tudo, maioria envolvido também, né, com droga, tudo. E eu nunca me envolvi, cara. É. Então, pela misericórdia de Deus, Deus É os planos, né? foi me protegendo ali, Os planos de Deus. e me livrando de todo esse contexto horrível. E é o que eu falo, eu também, né? Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga nenhuma. Não sei o que é droga, não sei o que é cerveja, não sei o que é nada. Glória a Deus. Esse dia eu tava pregando numa igreja em Porto Ferreira. Aí tava num contexto ali da pregação. E eu falei, falam pra mim, quantos anos? Quem acha que eu já fiquei nas drogas 10 anos? Os caras levantaram, eu. Quem acha que eu fiquei, olhando pra mim, olha pra mim, quem acha que eu fiquei 15 anos nas drogas? Os caras, eu. Falei, tá vendo? A sociedade te vê por fora, né? E Jesus te vê por Cara. dentro. E é muito louco, assim, eu falo pra galera, né, cara, eu não tenho um testemunho, glória a Deus. Porque, tipo assim, eu não tenho um testemunho de, matei, roubei. Então, mano, o meu contexto, eu sempre lembro disso, do vazio na alma. E muitas vezes, pastor, eu falo sobre isso, cara, quando alguém falar pra mim que tá em depressão, alguém falar pra mim que tá assim, angustiado, eu fico louco, cara. Vários amigos eu fiquei em cima, tem uns caras do pagode, amigo do meu irmão aí, os meninos aí que tocam aí nas noites e tal, e colava em casa, que meu irmão é do samba. Sim. Então os caras colavam lá em casa, daqui a pouco o cara começava a abrir, fala, pô, tô passando por isso e tal. E vários deles eu colava, inclusive tem um, mandar um abraço pra ele, o Vá, hoje é convertido, um cara de oração, era num grupo famoso de pagode aí, e o Vá colava em casa com meu irmão pra ensaiar, e eu começava a falar de Jesus pra ele. Hoje ele fala pra todo mundo, pô, né, e aí o cara falou pra mim que tá com vazio na alma, eu já fico Pula em cima. incomodado. É. Porque é aquilo que eu falo, né, irmão? Isso aí é muito forte a gente falar, porque uma coisa que eu friso muito, que é a sua maior dor é o seu ministério. Nossa. Não adianta. Ah, mas por quê? Cara, Jesus foi carpinteiro. E aonde que ele morreu? Jesus, a vida toda trabalhou com a madeira. Que aquilo que ia... Essa foi forte. Jesus sabia o peso da madeira, Jesus sabia o prego. Jesus sabia, antes dos pregos entrar na mão dele, ele já sabia. Então, toda a nossa dor, aquilo que a gente passou, é o nosso ministério. Meu Deus. Cara, não tem como o cara falar, mano, o cara passou por uma situação ali, mas Deus vai colocar ele ali pra cuidar de casal. Não. Quem vai cuidar de casal é aquele casal que foi bem conturbado, aquele que tentou diversas separações, aquele que Jesus reconstruiu. Então, muitas das vezes você fala, isso aí é muito forte, você fala que, cara, sempre que você vê alguém que tá começando com lance de depressão, alguma coisa, você cai pra cima, é justamente porque o que é compaixão? Preguei na igreja esses dias, o que é compaixão? Compaixão é quando você sente a dor do próximo. Toda vez que Jesus teve compaixão na Bíblia, é porque ele estava sentindo a dor do próximo. E uma coisa que nos leva para perto de Deus é a compaixão. Meu É Deus. quando você sente a dor do próximo. Quando você fala, mano, aquele cara tá com sintomas que eu já senti. Sim, você se identifica e na hora Você você já... identifica. Aquele cara vai passar... Mano, agora o próximo processo dele é esse aqui. É. E o terceiro pode ser que ele nem volte. Então eu tenho que agir nesse momento. É onde o evangelho entra. Cara, nessas partes aí, várias que eu falo pra galera, pô, Lu, eu já evangelizei uma boa galera aí, né, que em Campinas, não só através quando eu tinha o Extermínio de Erros do rap, mas pessoalmente, meu ministério é pessoal mesmo, é uma coisa assim que, cara, colou perto de mim. Eu tenho uma oportunidade, cara, que nem vários amigos hoje estão aí, uns pregando, uns pastores, outros são diversos cargos trabalhando na igreja, que eu tive a oportunidade de compartilhar o amor de Jesus. E eu sempre falo pra galera, cara, você pode fazer várias coisas, mas você tem o seu ministério pessoal, Sim. né? E aí o cara comenta sobre isso, que nem você falou, já na hora remete àquele vazio, e quando Deus preencheu a minha alma, aquele irmão tocando aquele teclado, aquela adoração linda lá na Igreja Renascer, que é uma igreja muito, assim, forte nessa questão do louvor. Sim. E aí, me converti. Cara, eu tinha uma loja de skate, junto com o Smurf, que já era atleta profissional. Smurf, quero mandar um abraço pra ele. Um cara maravilhoso, um parceiro. E o Smurf só ficava correndo campeonato. O Smurf conhece esses caras monstros do skate hoje, os mais velhos. O Smurf conhece todo mundo. E aí eu ficava na loja sozinho, cara. Vai vendo, pastor. E aí, teve um certo dia, eu falei, vou me batizar. Aí eu falei pro pastor, ela falou, cara, quero me batizar, mas pô, quero ir meio-dia, eu vou fechar a loja aqui lá no centro, ali perto da prefeitura, vou subir, vou lá pra rodoviária. Falei, não, vou ir na hora do almoço mesmo, não tinha ninguém, tinha só um baixista amigo nosso lá, o cara
presenciou meu batismo lá. Eu tava tão assim na sede, cara, pra Deus preencher a minha alma daquele vazio, que eu fui lá na hora do almoço, fechei a loja, subi, e aí me batizei. Na hora que eu desci da rodoviária pro centro, cara, parecia que eu tava nas nuvens. Assim, descendo, mas voando, abri a loja e tal. E aí, pastor, a partir desse dia, cara, todo mundo que colava nessa loja, na Upstar, em frente à Channel, ali do lado da Actional ali, um abraço pro Éder, que ajudou muito a gente também no início. E aí, colou um parceiro que tá lá em Curitiba hoje, Lezeira, que é o amigo do Fiapa, amigo nosso aí, colava lá. O cara veio falar sobre isso pra mim. O Lezeira era depressivo. E daí começou, começou a contar a história dele pra mim na hora, cara. Não, logo pra quem? Arrastei ele pra renascer e falei que ia ter umas bandas de rock lá na época lá. Teve as bandas de rock, mas o cara se converteu ouvindo Soraya Moraes. Uma adoração, o cara se entregou. O cara roqueirão pesado. Então é isso que Deus faz. Que nem você falou, a gente se identifica e vai correndo. E vai. Cara, e é tão maravilhoso a gente entender essas coisas, porque assim, sempre falo na igreja, né? 3 coisas que Deus vai cobrar da gente, não adianta. O dom que ele nos deu, o talento que ele nos deu e o tempo que ele nos deu. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está fazendo com o talento? Porque dom e talento é diferente. E o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Aí, às vezes você reclama que você está numa fila. Mas você não imagina que Deus colocou você nessa fila que é para você falar do amor dele para alguém. E você tá ali murmurando. Às vezes a fila de um hospital, às vezes a fila de uma lotérica, do mercado. Você fala, cara, sem paciência, né? E, na verdade, Deus, ele coloca a gente nos lugares. Porque é aquilo que eu falo, né? Jesus quer em lugares disfarçados de você. Aonde que é esses lugares? Na igreja? Não. Não é na igreja, entendeu? É nesses lugares, sim, entendeu? E Deus sempre vai colocar alguém perto de você que precisa do seu dom, do seu talento e do seu tempo. Pastor, cara, que loucura. Você falou isso aí. Eu saí do culto, às vezes lá, tá tendo uma vigília lá. Daqui a pouco os caras. A gente sempre andou no rap, né? No meio dos caras aí e tal, no movimento, sempre curtimos e tal. Cara, acabava o culto, descia lá pra Quarta Black, que tinha ali na José Paulina, que a gente já comentou aqui, falando sobre alguns manos que a gente conhece aí e tal. E aí eu ficava lá na frente, cara. Ficava lá na frente, daqui a pouco colava um cara, eu não entrava. Olha que coisa louca. Eu não tava nem com vontade, mano. Na época, quando eu me converti, automaticamente você vai se distanciando, né? Sim. Mas você tem os camaradas, então você vai ali pra, né, trombar alguém e tal. Tô lá com os caras, todo mundo no estilo, andava no estilo também e tal. Aí colavam um do lado, e aí, mano? Aí trombei o Tony Black na época, falei de Jesus pra ele lá. Tony se converteu, gravou um CD, né? E começou a sempre falar, pô, Lu, você que... Então, assim, eu não perdi a oportunidade. Eu acho assim, as pessoas acham que você só tem que abrir a boca. Quem faz a obra não é o Espírito Santo. Então, cara, é assim, tem vários caras que falam pra mim, falam, cara, mas eu não fiz nada, eu penso comigo, né? Eu vejo os caras agradecendo, às vezes, uns amigos, uns irmãos humildes, pô, que legal, você falou de Jesus pra mim. Aí eu penso assim, cara, eu só abri a boca. Na hora você como ser humano, você nem sabe se o que Deus vai fazer. E às vezes a gente é meio incrédulo. Nem o que vai falar, né? E nem o que vai falar. Às vezes você é meio incrédulo e fala assim, cara, esse cara aí é vida louca, não vai se converter nunca. Mas aí você nem imagina, pô, o cara fala, ô Lu, aquela palavra que você falou pra mim aquele dia, cara, que lá tocou no meu coração e tal. Aí você fala, olha como que o poder é da palavra. O poder é de Jesus, não é seu, não é meu. Então eu costumo falar, cara, só tem que abrir a boca, né? E deixar Deus usar. É boca de Deus na terra, né? E você, de quando você entrou, você sempre permaneceu na Renascer? Cara, fiquei um bom tempo. Aí, depois de uns 2 anos, a gente criou o Extermínio de Erros. Mandar um salve pro Tim Maia, conhece? É isso aí, não quero ver quem não conhece. Tim Maia colocou o Kid Nice no rap do Sistema Negro. Conheço o Tim quando ele era do Calibre 12. É a lenda viva. Ele descia o camelô, ó, eu lembro até hoje. O Tim, ele descia o camelô, ali de Campinas, ele levava umas 2 horas para atravessar o camelô de tanta gente que parava para conversar com ele, para pedir autógrafo. Naquela época tirava poucas fotos, porque era máquina mas tirava foto. Sério? Né? E o Tim descia ali, cara. Caramba, e todo mundo parando e tirava foto. O Tim é um pioneiro do rap. É uma lenda, né? Quando os caras falaram que o Tim colocou o Kid Nice no rap, eu falei, caramba, então é lenda mesmo. E depois que eu conheci o Alpiche, né, no gospel, o Alpiche falou, pô, você conhece o Tim? Cara, o Tim cantava com nós no rap aqui também no gospel e tal. Falei, cara, que louco. Aí foi conhecendo, um dia eu tava na loja de skate e canetando já ali, escrevendo eu tinha uma música chamada Exterminando os Erros.
Do nada Deus me deu essa letra, a primeira letra que eu tive do rap gospel, quando você falar de Jesus e tal, a gente eliminar os erros e tal, enfim. Antes de você se converter, você cantou rap ou não? O rap ele Cara, veio depois. tinha o coquetel Molotov, que o Kid nasce do Sistema Sim. Negro, que o Kid deu o nome, porque não tinha uma molecada na rua, e Sim, o Kid sim. sempre tava lá no São José. E o Júnior, que é irmão do Master J, a gente Aquele irmão que o- faleceu do Sistema Negro era de São José, né? o Como que ele chamava? Esqueci o Alex nome. Zeff, pô, Alex morava Zeff. na Quebrada, Era Alex do, Zeff. era do São José, né? É, Era. Xandão, morava lá. Xandão, isso. E ele morava lá perto de casa. Então, assim, quando a gente era pivete, eu andava muito com o Júnior, que é o irmão do Jay, Master J do Sistema Sim. Negro. Ele e o William eram os dois DJs do Sistema Negro. Sim. E nós era moleque, nós era hold. Nós levava, nós ia pro espaço rap, levando as maletas dos caras. Pra Mas sacar disso. só de estar perto dos caras já era uma felicidade, né? Então, aí o Júnior, que é irmão do Jay, a gente tava sempre pivete ali e tal. E aí a gente começou a montar um grupo de rap, cara. O Júnior não participava, mas tinha uns moleques lá, a gente começou a montar. E o Kid falou assim: por que você não coloca coquetel Molotov? Eu nem sabia que era garrafa porque os moleques rimavam bem. Sim. Eu sempre rimei muito rápido, né? Curti mais um hip hop. E os moleques tinham um vocal mais pesado, que era um rap mais. Naquela época a gente começou ouvindo gangsta, né? Então era NWA, depois passou Wu-Tang Clan, Bonnie, vida toda ouvindo Bonnie. Então foi nesse contexto. Aí depois que a expressão ali era muito crítica, né? Era muita crítica, mas não tinha solução. E quando me converti, que aí comecei, que eu falei do o Pregador Lu, o Alpiche, ouvindo essa galera, falei, cara, tem um rap gospel bom. E o gospel já tinha uma qualidade boa na época. Sim. O Alpiche já tinha umas bases de melodia que ele parecia o rap gringo. Falava, cara, que legal. E nisso criamos. E eu escrevendo uma letra na loja de skate lá, terminando os erros, o Tim chega lá. O Tim ficava na loja, o Tim ficava rodando loja, tudo quanto é lugar, né? Tudo. Aí o Tim falou assim: ô Lô, você não coloca o nome de Extermínio de Erros? Aí eu falei assim, cara, eu tenho uma letra que chama Exterminando os Erros, olha que coincidência. Mas depois olha a história. Lá em Hortolândia, tinha uns mano que já corria com esse nome. Só que os caras tinham parado na época, né? E o Chocolate, aquele salve pra você. Todos os manos de Hortolândia, tinha uns dois meninos lá que já corria. E depois, por coincidência, a gente se conheceu e ficou um grupo só, né? Aí o Renan colava na loja do Inquérito, um salve pro Renan também. E aí no começo do Inquérito ali, o Renan ficava lá escrevendo umas letras também. O moleque sempre foi talentoso. E aí, cara, comecei a escrever e colocar pra fora todo esse contexto de tristeza, de angústia do que a gente passou na periferia por várias situações. E a maioria das histórias são repetidas. Tudo que a gente passa, né? Parece que é a mesma história, né? Mesma história se repete. Se repete. E foi assim, cara. Aí iniciou e daí... Aí você veio com o extermínio de erros. Você ficou quanto tempo? Cara, a gente ficou 2002, 2003, mais ou menos. Aí Chocolate lá de Hortolândia, mais o Marcelo de Hortolândia também. Depois o Marquinhos de Campinas. O Marquinhos é primo dos meninos lá do Império ZO, Sim. né? Do Axé dos meninos. Aí nós ficava pra São Paulo direto, pra cá, pra lá. Aí começou a ficar, tomar forma ali e tal. E eu costumo dizer que quem alavancou o extermínio de erros, na verdade, foi os backs vocais. Porque, pô, Shirley Oliveira, Rebeca Oliveira, Danilo, parece tudo irmão, mas não é, tudo Oliveira. Danilo Oliveira e Marcos Rodrigues, que é o Mark Melody, né? Tudo talentoso e tudo amigo. A gente cresceu tudo na música ali na igreja, praticamente próximo, junto ali e tal. E quando a gente ia cantar nos lugares que os backs vocais entravam cantando, a Shirley Oliveira hoje tá aí, ó, né? Participou do Raul Gil, né? Uma voz assim extraordinária. A Rebeca também, com Paula Lima, né? O Danilo hoje faz back vocal pro Thiaguinho. O Marcos Rodrigues fazia para vários cantores famosos, hoje tá voltando aí fazendo para Deus, graças a Deus, tô vendo os trabalhos dele aí. E a gente, através deles que ajudou a gente a ter visibilidade para alguém falar, vou gravar vocês, né? Aí o Carlão, aquele sabe, o cara que acreditou na gente bastante aí, e hoje se converteu, glória a Deus, e ele não era convertido, o cara, e eu fico feliz, porra, através do serviço de Deus, o cara acabou hoje estando com Jesus aí. Sim. E aí fez o nosso CD, cara, e a gente teve o privilégio de o WD, que hoje não tá mais aqui, né? Partiu aí, Consciência Humana, um dos maiores grupos de rap do Brasil. A gente, era fã, cresceu ouvindo Consciência Humana. Quem, né? E aí você conseguiu Quem o cara... não, né? Pô, você quer... E conseguiu o cara participar na música Rua, nossa, ali foi uma felicidade. Tocamos no palco da 105 lá, durante, acho que foi umas 2 semanas. E a música Rua. E aí, cara, a gente foi... Mas, ó, que engraçado. A gente sempre tava no contexto abrindo shows dos caras do rap junto com a galera normal. A gente não se excluiu. Igual você tava falando, pastor, sobre estratégia. Você tava falando agora sobre isso aí. Você cola nos lugares que você conhece muita gente. Galera que você das antigas que você já levantou. Os caras que faz aí, né, a questão do que você falou dos meninos. Faz uma...
É podcast, stand-up. Stand-up. E aí, várias outras pessoas que você produziu também. Eu lembro que você era um cara muito perfeccionista, cara, em clipe. Esse dia teve uma parada gay aqui na cidade. Aí eu falei pra igreja ir lá evangelizar. Eu tava em uma outra missão. Aí eles foram lá evangelizar. Aí o Serjão mandou mensagem pra mim: Pastor, todo mundo aqui perguntando de você. Cadê o pastor Fabrício? Cadê o pastor? Falei: avisa que eu já vou aí desfilar. Cara, eu acho muito louco quando você tem intrepidez, sabedoria. Cara, você se converte, Deus derrama a luz sobre você. Você tem que estar muito além, cara. Então, eu sempre fui uma pessoa que, por pouco conhecimento cara, já li a Bíblia, mas nunca estudei ela inteira, Sim. teologia, né? Então, nem discuto alguns assuntos, porque a gente, né, eu vejo muitas coisas aí que eu era derrubando feiura aí por falta de conhecimento. Conhecimento. E aí, cara, eu vi você falou sobre isso aí, eu sempre pedi a Deus estratégia. E quando eu tava nos meios aí, pô, teve uma vez que a gente tava na Estação Brasil em Campinas, tava o Sistema Negro lá, falei, pô, os caras do Sistema Negro ali, né? E os caras iam tocar expressão ativa e tal, e nós ali, eu tava com o Júnior, irmão do Jay, e os caras sabiam já, a gente já tava na Renascer, né? Os caras sabiam que a gente tava com o grupo de rap gospel já, e os caras, uma humildade, pô, os meninos estão fazendo um som legal e tal. O nosso som, cara, pela época, 2009, 2008, tava um pouquinho mais avançado em questão de base. Hoje tá, todo mundo tá além aí, né? Mas naquela época era muito escasso. Uma base. E a gente curtia muito Bonnie, muito Wu-Tang Clan, muita coisa gringa. Então, pra você encontrar alguma coisa assim, com qualidade, era muito difícil produção. Depois eu vi você, cara, eu ficava admirando seus trabalhos. Você, 9mm, né? E época também, você já tava também avançado ali, em relação à rima, em relação... Eu fiz um disco em 2010. Fiz um disco meu solo, como DJ Sinistro, chama Canção e Piração. E eu fiz esse disco, 10 faixas e soltei. Inclusive, nesse disco tem a faixa que eu gravei com o Reco. Em 2006 eu gravei uma música com o Reco. Eu não era, nem sabia nada de Jesus. Legal. E o Reco veio e gravou comigo, chama Cela Fria. Essa música. Essa música tem mais de 1 milhão de visualização no YouTube. E algumas pessoas pensam que é o Reco, outras pensam nem sabe que era eu, que sou eu, né? Porque tava lá como DJ Sinistro, muita gente não conhece de agora. E a participação do Pop Black, que fez o refrão ainda. Cara, essa música estourou, foi muito forte. Inclusive, esse dia eu falei com o Reco falou pra gente gravar o clipe dela. Música de 2006, só pra você ter noção. Tá nesse disco. Só que é um disco com variação de vários ritmos, né? Certo. E eu perdi HD, perdi tudo e tal. Esses dias um parceiro meu lá de BH, THL, me mandou, cara, o link daquela comunidade download, que tem todos os discos do mundo, né, cara? E mandou pra mim, e eu baixei e ouvi. Cara, o que eu fiz em 2010, o Raikais faz hoje. Era a mesma pegada, louco, bem avançado mesmo, né? Eu costumo dizer, tem pessoas que estão além do tempo. E eu falo, e esse lance do rap gospel é legal, por quê? Porque o rap gospel, ele sempre entrou legal no circular. Sim. Quem curtiu um Sistema Negro, um Consciência Humana, curtiu um Eclesiastes, curtiu um DJ, porque nunca teve essa diferença. Não. Por isso que o rap é uma das ferramentas muito violenta pra você pegar essa geração. Sim. Hoje o trap, hoje eu vejo lá, Sim. estamos lá na Trindade, eu vejo o trabalho que o Moraes está fazendo com aquela galera toda do trap Certo. pra pegar. Por quê? Porque as pessoas elas falam assim, música do mundo. Rap gospel, rap cristão. Primeiro, eu sou das ideias do Cacau. O rap, ele não se converteu. Quem converteu fui eu. Então não tem rap gospel, Não rap existe, cristão. cara. Não existe. Cada um fala a sua Sertanejo, realidade, né? não existe. Nós que se convertemos, entendeu? Então o que acontece? Mas é uma baita de uma ferramenta para evangelizar. Por quê? Porque se o mundo tá atacando com isso, você tem que contra-atacar com isso também. Cara, essa sempre foi uma sede que queimava no meu coração. No entanto, quando eu... Guerra espiritual, Sim. você luta com armas espirituais, Sim, né? Eu durante um tempo aí, eu tava muito pegando no pé da molecada na igreja por causa do TikTok. Certo. Cara, para com esse negócio de TikTok e tal. Até que um dia eu falei, peraí, vou reverter isso aí. Começa a arrebentar no TikTok, vai. Pedi pra minha esposa montar o TikTok da igreja, TikTok de tudo. Faz TikTok, por quê? Porque a molecada tá vendo o TikTok, Sim. então vai falar de Jesus Lá que no você vai TikTok. pegar eles. Acabou, entendeu? Certo. Então o rap eu sempre entrei nessa tese, eu sempre falei, cara, e o Tribo da Galileia, graças a Deus, foi bem legal nessa parada, que a gente sempre tava nos palcos do mundo. Poucas igrejas. Era igual a gente, cara. Por quê? Porque é uma maneira de você evangelizar. E aí a minha esposa sempre fala isso aí. Fala, talvez
pras tiazinhas, pro pessoal falar, talvez você não gosta de rap, mas o seu neto gosta. Então, Seu filho sim. gosta. Entendeu? Você tem que pensar numa visão ali Pensou que, uma né? avó chegar em casa e falar assim pro neto? Cara, hoje eu tava lá na igreja e tinha uns doidos lá, cara, cantando um rap e tal. Então o rap ele é uma baita de uma ferramenta. Uma baita de uma ferramenta de evangelismo, Sim. né? Um evangelismo. Então isso tudo é uma coisa que passou pela sua vida, passou pela minha vida, vários outros irmãos hoje que continuam fazendo esse rap, né? Sim. Eu vi uma faixa essa semana do Viela 17, cara. E o Japão falou uma coisa muito forte, né, mano? Que o rap, quem faz rap hoje é só pros verdadeiros, pros É. fortes mesmo, porque não é mais por dinheiro, não é mais por status, é pra você manter viva aquela Sim, chama, sim. né? Aquela chama. E pra nós temos algo diferencial. A cereja do bolo que é Jesus, né, cara? Sim. Então, um menino ouvir um rap e nesse rap falar de Jesus, porque tem pessoas na igreja hoje que falam, cara, eu curti o 9mm, não acredito que é você e tal, Então. entendeu? Então isso aí, pô, o cara fala, poxa, mano, agora ele tá falando de Jesus. E outra coisa, pastor, só a qualidade, cara, é uma coisa que eu sempre falei, eu nem trocava ideia, a gente nem trocava ideia, mano, mas poucas vezes, eu ficava só, tipo, eu sempre fico observando, né, e eu ficava vendo desde a época do 9mm, depois você começou, quando você se converteu, e eu ficava, cara, esse Fabrício, o cara falava pro coach direto, ele faz umas paradas com qualidade, mano, com excelência, o cara é chato, faz uns negócios tudo, eu percebo tudo que você faz com excelência, cara, e parabéns. Eu tenho que fazer, eu prego muito isso e bato muito isso aí lá na igreja, porque acontece assim, nós somos imperfeitos, pecadores, né? Só que nós servimos um Deus que é perfeito, cara. Sim. Nós servimos uma perfeição. Então, o que acontece? Primeira coisa, o que que a pessoa tem que ver em você? Se você é imagem e semelhança de Deus, o que que a pessoa tem que ver em você? Cara, no mínimo, algo feito com perfeição. Sim. Por quê? Cara, no mundo, eu fiz 2 DVDs de funk, eu gravei diversos discos de rap, eu fiz muito evento de rap a vida toda, coletâneas, mixtape, clipes, né? Perdi a conta de quantos clipes e produção musical que eu fiz na minha vida. E tudo eu fazia com excelência pro mundo ver. Aí eu venho pra Jesus, vou fazer meia boca, de qualquer jeito, vou fazer um evento, vou colocar 2 caixinhas de som zoada, vou fazer... Cara, e assim, tem umas agendas que eu já cancelei na minha vida, e lugares que eu já cancelei, que eu falei, irmão, não faz isso aí não, cara. Às vezes a pessoa tem uma sede de fazer, quer fazer, Sim. mas não Aquela quer fazer. simplicidade, né, É mas... isso. Mas deixa eu falar pra você, cara, você não serve um Deus simples. Você serve um Deus humilde. Humildade não quer dizer Diferente. que é simplicidade. Então, cara, você vai fazer algo pra Jesus, faça o seu melhor, cara. Sim. Faça o seu melhor, porque tem pessoas te observando. Eu sempre fiquei olhando isso e falava, pô, esse cara é chato. Eu falava, pô, e a gente não se conhecia, né? Você sempre morou em Valinhos, mano? Sempre. Então, e a gente ficava só observando de lá, tal, beleza. Cara, uma vez, quando o Benê, Dr. X, o Benê começou a ir na igreja, o Benê mudou ali pro Jardim das Bandeiras, do lado de São José. E aí eu falei, mano, eu sempre fui fã, né, mano, do Sistema Negro e tal. E aí eu comecei a colar na casa do Benê. E aí, eu já tava na igreja, tava, e o Benê vai estar lembrado de você mandar aquele salve pra ele aí, Dr. X. Benê, salve, É. salve. E a- RJ, então falando com o RJ hoje, amanhã. Então, Vou passar um final de semana com o RJ, cara. os Olha cara- só, privilégio. os caras vão lembrar disso aí, ó. Tava ali, e aí eu... E gravamos um som, mano. Quero ouvir. Tribo e poetas. Os caras são. Meu Os caras Deus é do céu. chato igual você. Os caras é excelente no que faz, né? Os caras são criteriosos no que faz. Então, Criteriosos. e aí eu falava assim, Benê. E na época os caras já se conheciam. O Benê conhecia o RJ. Só que era DLN pra lá e o Sistema Negro pra cá. Então eles não tinham. Eu acho que eles conheciam, mas não tinham uma aproximação. E o RJ, acho que tava começando a ir na igreja com a esposa dele, né? Na época, eu falava assim, cara, o RJ tá fazendo umas bases na casa dele, que a gente já tava com contato. Sim. Eu também colava com o DLN, quando era pivete também, mano. Colava lá com o Tutão, quando tinha os Você espaços vê, retos. Renato, como você é velho. Os espaços O Luciano, quando era pivete, colava com o DLN. Carregava lá as cases também. Uma vez o Renato morava em São Bernardo, os caras foram colar na Rosa de Ouro lá. Renato, não, você vai com nós. Eu ia na van, eu naquela felicidade, colava com os caras. Aquela música lá, pense no futuro das crianças. Aí eu, 105 lá, rodei com os caras os rolês também. E aí, eu falava assim, Benê, o Renato tá com umas bases lá, cara. Eu sempre fui um cara, ô Fabrício, eu sempre fui o meio de campo. No futebol, eu jogava de meia direita ali, mano. Quando eu me converti, cara, eu mantenho, acho que a mesma posição. Eu sou um cara que... Articulador. Eu fico articulando as coisas, cara. Eu acho que, com certeza, o Benê, o Renato vai lembrar. E aí o Benê morava ali num apartamento ali perto de casa, eu direto lá na casa. E o Benê tava na época que ele tava
ele tinha saído de uma gravadora da Abril, ele tinha gravado um CD também de Charme, Black e tal. Sim. Falava, pô, Benê, se você gravar, mano, um som gospel, cara, o tanto de moleque na quebrada que gosta de sistema negro, que gosta do seu vocal, que você é um cara que escreve muito, que vai chegar, se né? converter. O meu pensamento ali, se esse cara realmente despertar e fazer uma parada pra Deus, porque ele tava começando a igreja, acho que ele nem sabia muito ainda desse mundo do gospel, eu já tava ali Sim. já, né? Já conhecia tudo. E aí fiquei ele, tal, até que o Benê começou. Aí o Benê começou a colar com o Renato. Aí deu no que deu aí depois o Poetas Modernos, a gente teve privilégio de participar aí. Eu indiquei a Shirley, que eles também não conheciam a Shirley, Danilo. Eu que já tava com essa galera, já encaminhei a galera pra participar. A Elis me ligou uma vez. Ô, quem é esses caras aí tá começando aí, o Poetas Modernos? A Elis participou, Elis Negresse, que hoje tá trabalhando lá no Altas Horas. Teve o Hércules no começo também, né? Levei o Hércules pra várias igrejas com a Glória a Fabiana. Deus. Cara, eu fazia os meninos do H138 de Paulínia. Sim. E eu ficava... Eu Hebreus, fazia né? Hebreus, mano. Os caras eram hebreus. H138, né? Aí eu levava eles pra cá. Então eu ficava ali, eu cantava, mas ficava fazendo aquele meio de campo. Quando o Benê começou a colar com o Renato, que os caras juntou ali, começou a fazer, aí montou, deu no que deu. Juntou o útil com o agradável, Juntou, né? aí os backs vocais nossos, que era o Danilo, que era a Rebeca, a Shirley, tudo participou também. Montou ali o Poetas Modernos na época e o negócio... E os caras são talentosíssimos, né? Glória a Deus. Então, pra você ver, ó, galera, trocando umas ideias, aí chegamos aqui, falar um pouquinho de rap gospel como uma ferramenta, né? O rap gospel é uma ferramenta violenta para evangelização. Eu costumo dizer que o rap gospel ele é bom, por quê? Porque assim, uma pessoa que ouve louvor, ele ouve Cassiane, Fernandinho, ele ouve um Ao Cubo, ele ouve... Pessoa que ouve louvor, ouve tudo, que gosta. Agora o cara do rap, mano, ele só ouve rap. Ele só ouve rap, cara. Aí o que acontece? Você vem com o rap. Então, quanto mais rap, mais vai enchendo essa pessoa. A pessoa, ela consegue ir se transformando através do rap. E quebra também, né? Por isso a responsabilidade hoje de você escrever, de você Sim. pegar a caneta, né, e escrever algo que vai chegar no coração de pessoas. Então o rap é uma ferramenta de evangelização. E esses anos todos agora falando de evangelismo, cara, vamos já dar uma puladinha Sim, vamos lá. na track e vamos falar de evangelismo. Como que você vê hoje a igreja brasileira no quesito evangelismo? Nossa. A gente tava nos bastidores aqui, galera. Agora eu já comecei a ferver. A gente tava nos bastidores aqui trocando várias ideias, né, mano? Várias ideias aqui de várias situações. Cara, o cenário, ele está... Vou dar minha opinião, tá, pastor? Tá triste, tá? Pode falar a sua opinião. Porque Porque Sim. assim, a gente não é o dono do evangelho. Sim. Mas a questão de opinião é porque sempre vai ter alguém que vai ter a mesma opinião. Não, e sim. fortalece e chega no contexto, né? Eu costumo dizer, cara, que eu sou um cara crítico, tá? Mas também não é aquele cara que fica fuzilando e não vem trazer, de certa forma, ali uma solução. Eu vi muitas coisas boas nessa caminhada, cara. Cara, a gente vê aí, hoje, 2010, em meados de 2010, mais ou menos, entrou aí essa parada de teoria da prosperidade dentro das igrejas, que pra mim foi um inferno, né? Foi um desastre. A forma e também alguns tipos de situações ali de fora que trouxe para a igreja brasileira. E também as gravadoras começou a olhar, pô, o Fabrício tá, né, cara talentosíssimo, já garfou ali o cara ali, garfou outro ali e tal, e já foi pegando alguns artistas, vamos dizer assim, que nem, cara, nas antigas, pô, você nas igrejinhas de sabadão à noite, você trombava raiz coral, conhecia o Sérgio Sass, Tom Carf, a galera nos rolês das igrejinhas aí, Coral Resgate. Hoje você não tromba ninguém mais, porque hoje tá todo mundo lá em cima. Então, assim, por um lado foi legal, tá? Vou falar de música aqui, tá, Sim. pastor? Mas depois eu vou juntar, linkar aí a questão do evangelismo no todo. Então, algumas coisas foram legais, porque expandiu, né? Sim. Deu aquele boom aí Brasil todo. Hoje o gospel, você vê a qualidade de um DVD, você fala, meu Deus do céu, é lindo, coisa maravilhosa a qualidade. Porém, e o sentimento? Aí eu vou falar aqui meu modo de pensar em relação... Inclusive tem uma música aí, não sei se eu quero conhecer Jesus, sei que fala 35 vezes a mesma palavra, né, cara? Mas qual que é essa aí? Qual que é essa? Eu até proibi de louvar lá na igreja. Ela vai, cara, o cara só escreveu uma linha. Cara, ele repete 35 vezes, cara. E eu fiz uma pergunta para um pastor E é legal que as pessoas ficam louvando lá, né? Eu não sei se é essa, talvez até seja. Eu quero conhecer Jesus, aí você chama pro culto de ensino, não vem, né? Aí, então não quer.
Então, ó, vai vendo. O diabo, ele é muito estratégico, galera. É muito importante você ouvir esse podcast aí, que ele salve pra todo mundo aí, fica ligadinho, cara. Cara, ele usa muita estratégia. A gente vai falar que você vai entender. Pá, entrou as gravadoras aí, começou a garfar vários caras aí pra, né, essas gravadoras grandes aí. E nisso, a visibilidade estourou, só que aí o cara falou, pô, então agora não preciso mais nem, né, vou comprar uma letra, Fabrício, faz uma letra pra mim aí. Sim. Tá ligado que no rap não existe isso, né? Sim. O rap tem que ser muito original. Chama hitmaker. Cara, Só que escreve letra para as sim. pessoas. Só vive de letra, né? Cara, no rap isso é vergonhoso. Você escreveu, eu tô falando da minha realidade que eu passei, que tô falando desde Sim. o começo aqui pro Fabrício, ele falou da realidade dele. Aí eu vou cantar a realidade do Fabrício. Cara, eu não vivi o que ele viveu, nem ele viveu o que eu vivi. Então, no rap não existe isso. Aí beleza, na música, vamos dizer assim, nos worship, os louvores aí normais, a galera fica comprando. Mas você compra uma letra de alguém que escreveu, você não sabe o sentimento que ela teve pra escrever essa Sabe música. se foi o Espírito Santo que... Se Deus que deu a letra, É. ou não, ou o cara falou, já vou escrever isso aqui, vou falar disso aqui, porque isso aqui vai dar views, vai arrebentar. Mas é uma das coisas que eu costumo dizer. Cara, foi uma junção de coisa, pastor, que começou a danificar e a trazer, assim, como se fosse o diabo, ele dando algumas coisas e já sabendo o que ele ia fazer lá na frente. Quando o Thales... Até mesmo que o diabo ele é invejoso, Então. né? E ele já sabe das estratégias de Deus, né? Cara, costumo dizer, quando o Thales tomou esse fight aí, através da própria boca dele mesmo, não foi só o Thales. Isso aí aconteceu, foi permissão, porque todos estavam cobrando 80, 100 mil, porque eu fiquei nos eventos em Campinas Sim. Grande, eu fiquei nos bastidores vendo como que é as coisas e me afastei. Porque quando Deus, ele vai indo até a hora que, né, o próprio ser humano, por sua ganância e pecado e tudo mais, e por ser vacilão, acaba caindo mesmo aí conforme o tempo. E aí, nesse período que essa sujeira veio à tona do gospel, de valores e tudo mais, cara, foi para todos os cantores gospel, né? Não foi só para o Thales, porque tem outros piores que ele. Eu gosto muito dos louvores do Thales, ouço até hoje. Sim. Não tô falando dos louvores quando Deus usou ele, e continua usando ele ainda, mas da questão mesmo junto, você falou do evangelismo. Cara, o diabo ele foi entrando devagarzinho, igual os pentecostais falam aí, o sapatinho de algodão. Foi indo. Foi chegando. Foi chegando. Hoje o diabo tá sentado na igreja do seu lado, mano. Tá lá do seu lado dando risada. Falei esses dias. Tá lá dando gargalhada com a palavra. Nossa, que música legal ele deve estar falando. Porque, mano, não atinge ele. Começa a orar a igreja pra você ver se ele fica dentro da igreja. Começa todo mundo consagrado em jejum. O diabo tá de braço cruzado porque os crentes estão fazendo o serviço dele, né? Tá de boa. O diabo tá procurando emprego, né? Entendeu? Porque os crentes tomou tudo. E ele nem precisa se esforçar mais, cara. Ele nem precisa se esforçar. E aqui, irmãos, a gente não tá se colocando em lugares, né, sendo santarrão, querendo falar que não tem ninguém mais que ninguém, mas assim, a gente tá uma boa caminhada no evangelho, tivemos a oportunidade de ver muitas coisas ruins e muitas coisas boas também. Eu acho muito importante falar isso aqui, pastor, porque a gente falou de rap, música no geral. Cara, você falou do cenário hoje. O cenário hoje, a galera quer ser pastor porque ela fala, cara, eu vou ficar até tarde na igreja, vou comer na casa de algum irmão, vou acordar meio-dia, depois vou lá fazer um velório, depois faço um casamento, ganho 10 conto por mês, né? Que nem eu tava no podcast, quero mandar um salve pro Fiapo, pra galera do Pode Crer, certo? Tá aqui nos estúdios com a gente aqui, permissão do pastor. A gente falou sobre isso no podcast lá deles, em relação ao charlatanismo, né? Que é uma coisa que tá horrível aí dentro das igrejas. A galera tá derrubando feiura mesmo, estragando um verdadeiro pastor, que é o cara que tá rasgando a boca aí, trabalhando 24 horas. Eu até falei pro pastor aqui nos bastidores, falei, cara, você tá trabalhando bastante, e eu oro pela sua vida, não sou pastor, sou um diácono pela misericórdia de Deus, mas eu sei que não é fácil ser pastor, cara. É difícil, muitos problemas. Quer desejar mal pra alguém, deseja ser pastor. Não precisa mandar a pessoa pro inferno, não precisa mandar a pessoa pra aquele lugar. Desejo que você seja pastor. Cara, eu já fui auxiliar, não é fácil. Eu falo isso nesses 24 anos com Jesus, cara, pela misericórdia de Deus. Não é fácil. E eu não critico um verdadeiro pastor. O servo de Deus, eu não sou louco de proferir palavras contra um verdadeiro. Agora, os falsos, eles têm que ser denunciados. Então, a gente falou sobre isso, sobre o charlatanismo, né, cara? E o que esses caras estão fazendo aí, ganhando seus 15 mil, morando nos seus palácios. E aí, você vai falar de evangelismo, né?
Cara, quando surge, pastor, vou confessar, vou falar algo pra você aqui, meu irmão. Um primo meu, mandar um abraço pro Bruno, minha prima também, começou em uma certa igreja em Campinas, não vou falar o nome, e montou um grupo de oração, pastor. Começou a juntar 60, 70, 80 pessoas jovens, da idade aqui dessa moça que tá aqui no estúdio. E aí, começou a galerinha lá, cara, 26 anos, 28 anos, o mercado tudo jovem. Orando. E aí começou a lotar esse trabalho, chama Fé e Fogo. Fé É e só Fogo. oração. É advogado, dentista, profissionais liberais. Montaram um grupo dentro dessa determinada igreja. O líder lá, o pastor, o dono da igreja, né? Como dizem os pessoal aí, o semideus, falou assim: é o seguinte, vocês estão. Mandou um capanga dele ligar lá pro. Falo capanga porque você não é obreiro, tá? Você é um capanga. E aí, pra poder falar com o meu primo, ó, para com isso aí, porque, ó. Aí ele falou assim: mas parar por quê? Eu tô montando um grupo de oração, não tô montando uma nova igreja. Ministério. Um ministério novo, não tô pregando heresia, só tô chamando a galera pra orar, que é o que a gente tá precisando nesses últimos dias. Né? Jesus tá voltando, a gente tá morrendo espiritualmente por falta de oração dentro das igrejas e tudo mais. E aí, cara, esse menino muito sábio, que é o filho da minha prima, o Bruno, falou: tudo bem, vou me retirar então. Aí eles estão rodando dentro das igrejas hoje com esse Fé e Fogo, que é um projeto de oração que está aí acontecendo em várias igrejas que estão abrindo as portas em Campinas para ele. Pastor, se é na sua igreja, Fabrício, junta lá os jovens e começa a falar: pastor Fabrício, agora a gente quer, sexta-feira agora a gente quer pegar fogo aqui, só orar. Você vai ficar feliz, eu creio. Entendeu? Primeiro eu vou entrar num jejum de 7 dias, né? Que se isso acontecer, e segundo eu vou testemunhar e glorificar de pé, né? Aí, agora, por que o charlatão, ele proíbe? Porque ele sabe, ele um dia, ele já entendeu um pouco das escrituras, ele sabe que é revelado o que está escondido por detrás. Alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer e vai trazer à tona ali a sujeira que está por detrás desses lugares aí. E aí ele falou: opa, é igual o diabo quando tá lá: opa, me descobriram aqui. Epa. Ele vai ficar ligeiro, ele vai querer te expulsar. E é isso que está acontecendo, irmãos. Estou aqui compartilhando com vocês, nesse canal abençoado aqui. É muito importante você identificar, né? E você não ser conivente, igual o pastor Fabrício falou para mim. Ficar num lugar sendo conivente, você vai pro inferno junto, cara. Com um erro. É o que eu falo sempre. O que eu sempre falo? O falso pastor, ele é castigo pro falso crente. Isso aí é óbvio. O falso profeta é castigo pro falso crente. Minha esposa fala que o povo merece o líder que tem, mais ou menos isso, né? A igreja merece o povo que tem e o povo merece o pastor que tem. Eu sempre falo isso aí, né? Sou pastor de igreja. Só acontece o seguinte: hoje em dia é um evangelho do iFood, cara. É um evangelho que só pede quem entrega. Se você faz um culto de revelação, a igreja tá cheia. Você pode fazer segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia. Quando você faz um culto de ensino, a galera já não vem, entendeu? Então as pessoas, ela quer a bênção do Senhor, elas não quer o Senhor. Meu Deus. Quer a obra, não quer o Deus da obra. Isso que é o complicado. Então o que acontece? Por quê? Para você, só um exemplo, para você seguir Jesus, cara, você vai ter que renunciar, você vai ter que obedecer, você vai ter que pedir perdão e liberar perdão. Meu Deus. Deus, ele não quer o seu trabalho. Cara, Deus, ele vai te cobrar o talento e o dom e o tempo, porque foi algo que ele deu pra você, para que você sirva ele e chegue no próximo através do seu dom, talento e tempo, certo. Ok? Só que Deus, ele não quer saber do seu trabalho, ele não quer saber se você é um ótimo diácono, ele não quer saber se você é um ótimo pastor, se você é um ótimo evangelista, se você louva bem, canta bem. Deus não quer saber. Deus, ele quer o seu coração. Porque quando você ama Deus, você ama a obra de Deus. Meu Deus. É diferente. Então as pessoas hoje procuram o quê? A obra de Deus. Eu quero fazer a obra. Cara, pessoas que... Eu tô nas missões, e quantas missões que as pessoas querem pra missão, querem entregar marmita na rua, querem entregar cobertor, abraça os moradores de rua, mas não lava o banheiro da igreja. Não serve sua igreja local. Acha que talvez alguns, né? Talvez queiram se aparecer, que a gente vê que é fato, né? Mas também falta se encontrar num sentimento real. O resultado que tá muitas das vezes quer aparecer pra Deus. E aí, Deus, eu vim aqui e eu entreguei uma marmita, tá? Olha aqui, eu sou uma pessoa boa, tá? Aqui você me dá o que eu tô pedindo lá, viu? Mas ou se não é nem que tá pedindo. O pecadinho de onde tá?
Ó, Deus, eu entrei aqui hoje no Xvideo, eu vi um vidinho pornográfico aqui, tá? Me masturbei, mas agora eu vou entregar a marmita. Vai aliviar. Papai do céu, alivia aí. Você tá entendendo? Meu Deus. Cara, é uma coisa muito louca. Eu vejo Eu tava isso. na rua milhão, né? Tava na rua milhão, né? E um pastor veio e deu logo uma burdoada, cara. Falou, cara, Deus tá falando pra você sair das ruas. Durante um tempo. Sai das ruas. Falei, como assim, cara? Ele falou, não, as ruas não vai sair de você, mas você tem que sair da rua. Você precisa sair da rua pra você ver o que está acontecendo. E a gente tava num ritmo muito frenético. Muito mesmo de missão. E eu tava levando a igreja pra esse ritmo frenético. Sim. E ovelha, cara, não gosta de ritmo frenético. Ovelha gosta de pastos verdejantes e águas calmas. Olha o discernimento aí, a sabedoria. Né? Aí o pastor levando as ovelhas pro caos. E eu tava nessa, mano. Eles não vão aguentar porque não tá na pegada que você tá, né? Lógico, igreja, rua lotada e igreja, o culto domingo, cara. Não rolava. Semana, não rolava. Eu comecei. Aí o pastor veio, cara. O pastor veio e falou: isso. E primeira coisa que Deus mandou te falar, hein? Quando você começa a amar muito uma coisa, ele tira de você. Meu Deus. Ele tá tirando a rua de você. Fica tranquilo. Fica tranquilo que ele vai te dar uma resposta muito forte. E eu obedeci. Uma coisa que eu sempre fiz foi obedecer. Chamei a igreja e falei assim: ó, acabou. Durante um tempo sem missão. Só algumas coisas que vamos, né? Tava agendado, vamos fazer. E eu comecei a cuidar da igreja. Irmão, eu comecei a ver tanta coisa errada dentro da minha igreja. Missionário indo pra motel depois de missão, antes de missão. Gente com a casa destruída, família zoada, casamento zoado. E os caras bons na rua. Servindo as fotos e servindo e abraçando. O cara abraçava morador de rua e não abraçava o filho dentro de casa, cara. Olha aí. E eu falei, Deus, que loucura, que é isso? E comecei a acertar. Na hora que eu saí da rua, sabe o que Deus me deu? A escola de missão. Meu Deus. Um pastor veio lá do sul e falou assim: Pablício, você viu que o idealizador da Jocum morreu, né? Eu falei, assim que tinha falecido, né? O idealizador da Jocum. Falei, sim. Ele falou, tem um leque no mundo espiritual aberto. Preencha. Meu Deus. Preencha. Faça uma escola de missão. Eu falei, cara, enfim, em poucos meses surgiu a escola de missão. Primeira escola de missão, 80 missionários foi pra rua. Meu Deus. Deus me tirou da rua e colocou 80 no meu lugar. Pra dizer, a obra não é sua. A missão não é sua. Só tem eu. Ei, se você não fizer, eu faço. É. Eu coloco 80 no seu lugar pra fazer. Pastor, você tá falando, é muito forte. Me dá uma permissão aqui, cara. Muito forte que você falou agora, cara. É importante a gente falar isso aqui. Sobre a percepção, cara. Olha só, irmão, você que tá ligadinho no canal, cara. Olha a percepção. Seja você pastor, líder, evangelista, músico, um cristão aí que tá, né, começando agora, cara. Olha a importância de você estar com o seu sensor ligado, né? Quando você está com o seu fusível queimado, cara, se o pastor Pablício estivesse com o seu fusível queimado, como que ele iria ouvir a voz de Deus para ele não morrer espiritualmente e atender o que... Olha só, eu tô até tomando o lado do entrevistador aqui, mas a gente tá trocando uma ideia aí, indo e voltando aqui, né, pastor? Então, mas assim, veio algo na minha mente sobre a importância para que a igreja se torne, continue saudável, aí com os trabalhos estratégicos. O pastor, ele tem que estar ligado, né? Esse trabalho que você falou aí sobre as missões. Você mandou um vídeo, cara, eu mandei para vários amigos, né? Pastores, líderes e jovens em Campinas, conheço muita gente boa, cara. E comentei com vários, a galera tem muita vontade, mas não sabe como começar. Depois você vai deixar um link no canal pra galera aí também se informar mais. Cara, é muito importante. Tem muita gente boa querendo fazer, mas não sabe. Tem cara que não sabe abordar, pastor. Uma pessoa, os caras ficam admirados. Por exemplo, passa um cara ali, um roqueiro, ou um skatista, um cara do rap. Cara, dá uma olhada pro cara assim, mano, espera um momento certo ali. Se o cara colar um pouquinho mais pra cá, aqui, se o cara, que nem tinha um cara na praça, sábado passado, no São Bernardo, Fiap e a galera tava fazendo um som lá. E aí, eu olhei pro lado, vi um cara barbudão, igual o pastor aqui lá de canto, cara meio rock and roll assim. O molequinho dele tava escorregando com o meu filho. Falei, pô, tá vendo o moleque dele, então ele tá de boa. Fui lá, já enquadrei. Ô, irmão, tudo bem? Ô, cara, posso falar com você? Na hora o cara permitiu, enfim. Desculpa aí, galera. Você tendo ali, de certa forma, uma
um discernimento. Assim como o pastor acabou de compartilhar com a gente aqui sobre o que você está vivenciando, os momentos que você está vivendo. Cara, Deus, ele vai falar com quem está disposto a ouvir. E uma das coisas, pastor, que eu tenho visto acontecendo aí, a gente falou sobre evangelismo, música, o mundo espiritual, que tá esse desastre, que Deus tenha misericórdia, que Jesus volte logo. Cara, uma das principais que eu vejo, tá? E não é que fuzilar, que só criticar, é mostrar a realidade, até para ajudar. A falta de, você é um servo de Deus. Você não é o dono da igreja. Você não é Jesus. O nosso principal, o nosso pastor é Jesus Cristo. Aqui temos um pastor que é um líder, que está cuidando de um rebanho, né? Mas quando você traz, que você mesmo falou, né? O cara quer trazer responsabilidade. O pastor não é para cuidar da sua vida, o pastor é para direcionar você para a cruz. O pastor, ele tem que te preparar. É o que eu falo para a igreja. Tem pessoas que até discordam de mim dentro da minha igreja, mas amém. Só que o pastor, ele tem que te... Olha que forte. O pastor, ele tem que te preparar para as aflições que Cristo falou na Bíblia. Deus. O pastor não tem que te preparar para você ter um Civic. O pastor tem que te preparar para você pisar na lama, para você levar chicotada, para você ser afrontado, para você ser acusado. O pastor tem que te preparar para isso. O cara não tem que chegar para mim e falar felizão: ô pastor, comprei um carro. Sim, você trabalhou, você comprou, amém. Glória a Deus. Vamos, né? Que legal. Dá o testemunho, né? Sim. Que é legal. Tá, isso aí é óbvio, o pastor vai ficar feliz. Mas o pastor, ele tem que te preparar quando você chega e fala: ó, pastor, fui acusado no serviço hoje, cara. Hoje no trampo, todo mundo me acusou. Essa semana chegou lá um servo da igreja lá e falou: pastor, meu patrão tá pegando no meu pé, cara. Eu falei: porque você é crente. Você tá orando meio-dia? Ele falou: tô. Continue orando. É meio-dia que o diabo se levanta. Pastor, tá difícil, o cara tá mandando eu fazer serviço que eu não sei e que não é da minha parte. Eu falei: faça com amor. Eu falei: faça. Aí ele chegou e falou: pastor, você não sabe, hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Eu falei: aconteceu. Aquele trabalho que o cara me deu, eu fiz. Sem ninguém me ajudar. E ele perguntou pra mim: como que você fez isso? Aí ele falou: eu sirvo um Deus que me ensina. Meu Deus. Então o pastor é pra te preparar pra isso. Os membros da igreja, é que nem eu falo, tem que ser um avião sem gasolina, cara. E você tem que procurar o gabinete pro pastor colocar gasolina em você pra você voar. Vai embora, cara. Hoje, pastor, desculpa, mas hoje tá ao contrário, cara. Hoje eu acabei de falar que quando o cara tá se levantando... O cara mija na tampa da privada, a mulher briga com ele e quer gabinete com o pastor. Cara, é umas coisas muito... Juvenil, né? Então acontece, existe o discipulado e existe o quê? O que é o discipulado? O discipulado não é pra mim cuidar da sua vida ou saber da sua vida. O discipulado, Bíblia aberta, direção. Ó, nós estamos em guerra, cara. Uma guerra espiritual violenta, cara. Nós estamos em guerra. O mundo tá aí, cara, atacando as crianças. O mundo tá aí atacando os casais. É separação, é loucura. Antes, na nossa época de começo de rap, pra gente fazer alguma coisa errada, né, a gente tinha que sair de casa, né? Pra zoar, pra fazer alguma coisa errada. Hoje não, hoje tá com o celular na mão dentro de casa, cara. E as pessoas ali sendo contaminadas e pessoas brincando de evangelho. Sim. E nesse lance que você falou sobre a pessoa, ela ser a boca de Deus na terra, o que eu faço pra mim falar de Jesus? Como que eu faço? Na nossa escola de missão, tem várias estratégias. Mas uma coisa muito simples. Vamos lá. Quando Jesus chegou na cruz, quem já estava lá? Dois ladrão. Dois ladrão. Olha só a nossa importância. Rapidamente falou para Jesus: ei, Jesus, me tira daqui. Me tira daqui. Tipo, você não é Jesus? Ai, tira nós daqui. O que Jesus fez? Só olhou para ele. E o que o outro falou? Jesus, me salva. Me leva lá pra cima. Lembra de mim, né? Lembra de mim. O que Jesus falou? Ainda hoje. O que quer dizer? Jesus só comunica com quem fala do reino, cara. Meu Deus. Se você não falar de reino, Jesus não comunica com você. Meu Deus do céu. O outro pediu, Jesus só olhou, cara. A comunicação foi no espírito. Comunicação. Nossa. Você tá entendendo? Então, como que você vai chegar perto de alguém? Quando você estiver se comunicando com o reino, cara. Meu Deus. Se você tá no seu secreto, se você tá em oração, se você está em jejum, se você está na fiação,
Você não tem estratégia para chegar numa pessoa. Você tem ouvido para ter o Deus. discernimento de ouvir o Espírito Santo. Meu Deus. O que eu vou falar para aquele roqueiro? O que eu vou falar para aquele morador de rua? O que eu vou falar para aquela mãe? Sim. O que eu vou falar? Entendeu? A gente tem, assim, diversos testemunhos, mas um, né, que vem na minha memória agora. Um dia, vamos pra praça? Vamos fazer o que na praça? Vamos pra praça. Vamos fazer um culto na praça. Fomos na praça. Então, um dia, ninguém na praça. Um dia estranho, de meio friozinho. Vamos pra praça? Vamos. Começamos a fazer um louvor aqui na praça, 500 anos. Vem uma mulher com carrinho de bebê. E para ali. Começa a ouvir, começa a ouvir, começa a ouvir, começa a chorar. Aí, uma missionária, a Dani, foi lá e abraçou ela e começou a conversar com ela. Ela falou assim, hoje eu estava a ponto de fazer loucura com as minhas crianças e com a minha vida. Meu E Deus. sabe o que Jesus falou pra mim? Vai lá na praça. Aí chega na praça, você está aqui. Você tá Eu entendendo? creio muito nisso. Eu sou guiado por coisas assim. Ah, eu errei um caminho. Pronto. Jesus me livrou. É. Eu sou desse tipo aí. Também, eu sou cara. daquele que eu vejo anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver fogo, eu quero ver tudo. Eu creio muito. Só que nós ficamos pedindo muito pra Deus, as pessoas que estão dentro da igreja hoje, cara, pedindo muito pra Deus algo que Deus já deu, cara. Sim. Pessoas estão orando, pedindo coisas pra Deus que Deus já deu pra você, cara. Aí, você tá fazendo o quê? E pessoas também pedindo permissão pra pastores, pra líderes, de coisa que Jesus mandou você fazer. Cara, eu preciso pedir permissão pra amar o próximo. Pastor, tem Para montar um grupo de oração. Vou montar um grupo de oração. Esse dia o cara falou, cara, pastor, eu tô com 10 cestas básicas lá, mas eu preciso pedir pro meu pastor se eu posso entregar pra você. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, Olha cara. o nível. E se o seu pastor falar não? Aí ele ficou abismado. Falei, cara, você não tem que ficar pedindo permissão pra amar o próximo, pra ajudar o próximo. Isso aí tá escrito na palavra ide, pregai o evangelho. Cara, você tem que pedir perdão pela sua teimosia, pelo seu erro, pela sua desobediência. Entendeu? Agora pedir permissão pra você orar por alguém, pra você, ai, porque eu não tô preparado pra orar. Quem que tá preparado pra orar? Ninguém tá preparado pra orar. Ai, mas no que tá na pessoa vai vir em mim. Sim, se você tiver em pecado, vai. E nem que tá na pessoa, que tá no quarteirão inteiro. Entendeu? Aonde você passar. Então, o que acontece? Esse lance de evangelismo, ele é muito claro, ele é muito nítido, que o que tá faltando dentro das igrejas é o próprio evangelismo. Sim. Eu não falo nem a missão, porque departamento de missão não existe, cara. A igreja que fala, eu tenho um departamento de missão, é mentira. Todo crente é missionário. Ou é impostor. Então, Entendeu? eu acho estranho, porque... Pega um grupinho que não serve pro altar, que não serve pro louvor, que não serve pro financeiro, que não serve pra nada e fala, esse aqui é o grupo de missão. É igual a intercessão. Eu acho muito estranho até falar isso aqui. Cara, e não tô aqui. Às vezes é porque a igreja, o pessoal ainda não enxergou isso, mas que você possa enxergar agora. Você coloca lá, que nem você falou, 2, 3 pessoas pra intercessão. Cara, todo crente, seja ele levita, do louvor, todos, até o próprio pastor, todo mundo tem que Tem que orar. estar na intercessão. E tem que estar na intercessão, Sim. nos grupos de intercessão. A igreja tem que estar na intercessão. Tava numa comunidade que tinha uma menina, aí eu entrei pra ajudar, porque ela tava sozinha com a minha esposa. Falei, vamos ajudar essa menina aí. E aí eu via que a galera falou, não, a fulana ali é da intercessão. Aí eu ficava pensando, aí ninguém anunciava pra ajudar ela. Eu falei, cara, essa menina vai ficar apanhando sozinha, porque sabe o que é um intercessor? É igual uma carreta vindo ali a 200 por hora na pista e a pessoa tá sozinha ali pra parar uma carreta. Então tem que estar a Perigoso. igreja toda A igreja ajudando e todo mundo, todo crente tem que fazer parte da intercessão, do evangelismo, né? E eu vejo as pessoas delegando, por quê? Não, é BO. Você acabou de falar, eu vou orar, o diabo vai se levantar. Cara, se você não orar, se você orando ou não orando, o diabo vai se levantar da mesma forma. E pior, é você apanhar sentado, né? Uma vez eu falei numa igreja isso aí, o pastor não gostou muito, mas é realidade. E nem me chamou mais, cara. Eu falei assim, o evangelho parece que hoje é uma fazendinha. Quem vai cuidar das plantinhas? Os irmãos ali. Quem vai cuidar dos animais? O irmão. Quem vai cuidar lá da cerca? O outro irmãozinho ali. Entendeu? Quem que vai cuidar daquilo ali? Aquilo ali. Quem vai cuidar dos porcos? Chama os caras do rap. Chama os caras do E rap. aí, vai rola lá. de ouro. E nós tem que ir lá e cuidar dos porcos mesmo. Entendeu? Porque é o pé na lama que eu sempre falo. Pé na lama. Então tem gente que tá com medo de sujar tênis, os seus Nike branco, os seus Air Force, né? Tô com Air Force branco. Tem gente que tem com medo de sujar, medo de... Cara, eu já levei missionário que falou assim, nossa, mas tá cheirando mal, né?
Você queria o quê? Que a pessoa na rua tá cheirando o quê? É caiaque? Não tem como, né, irmão? E você, quando você ia pra balada, voltava fedendo cigarro, cachaça, você tava cheirando o quê? Entendeu? Então, o que acontece? Na minha visão, talvez seja até a visão sua, precisa nascer uma cultura dentro das igrejas de preparo para evangelismo e Totalmente. preparo para missão. Porque na necessidade, coloca qualquer um e você mata, cara. Já era. Se colocar qualquer um numa linha de frente, numa rua, Já era. as pessoas não têm noção. Cara, eu já peguei cada coisa na rua, cara. Tipo assim, coisas violentas, de tentar esfaquear uma grávida, de tentar assaltar, de puro demônio mesmo, Sim, querer fazer maldade que as pessoas Sim. estão saindo. Então é muito perigoso as ruas. A rua é perigoso, já falei isso pra Porque vários. o demônio, cara, o Satanás, cara, ele tá nas ruas. Galera com Nas legião de demônios, encruzilhadas, né? isso, nas encruzilhadas, embaixo dos viadutos, fazendo o estraçalho. Aí o cara vai lá e coloca, cara, uma irmãzinha, um irmão despreparado, cara. Esses dias me ligaram, nem sei de onde que é, não sei se era de Valinhos ou de Campinas, me ligaram, falando, pastor, vai sair um grupo nosso de missão na rua, eu queria uma opinião do pastor. A gente montou uns kits aqui com sabonete, shampoo, condicionador, como fala, absorvente, pasta de dente, tal. É legal colocar mais alguma coisa? Falei, coloca uma pedra de crack junto. Porque já tem tudo, cara. Você vai dar um condicionador por mão na rua? Você vai dar um shampoo por mão na rua? O que ele vai fazer? Vender e usar droga. Cara, um absorvente, tudo bem. Alguma coisa pra uma mulher, tudo bem. Mas você tem que entender, cara, que isso, você não tá indo pro céu porque você tá montando um kit A maravilhoso. simplicidade, mas tem que pedir pra Deus dar sabedoria Você também, tem que né? abraçar o irmão, cara, perguntar o nome dele. As pessoas que evangelizam hoje Sim. não perguntam nem o nome da pessoa. Não perguntam de onde veio, quem é. Uma vez tava uma menina, assim, eu falei assim pra outra, ó, não deixa a menina, jovenzinha, adolescente ali, e a mãe dela ali, eu falei assim, não deixa ela ficar perto, porque, cara, os moradores de rua, em sua maioria, os caras são um macaco velho, né? Tem que ficar esperto, porque tem Sim. muitos que são, veio de outras cidades, fizeram atrocidades, e a gente vai naquela simplicidade, e ela ficou ali perto, assim, daqui a pouco, cara, e eu tinha avisado já, eu olhando de longe, não deu ouvido. O cara meteu um abraço, ela quase que beija na boca dela. Não, esses Entendeu? dias na rua. Esses Entendeu? dias a Eles gente fazem saiu pra isso. entregar marmita. Não, pra evangelizar. Saímos pra convidar pra um culto. E o cara, mano, na rua, mano, tinha uma menininha com a gente, mano, criancinha, 6 anos, 7 anos. O cara falou, cara, posso te pedir uma coisa? Mas que aquela, sabe aquele teatro? Sim. Os caras na rua faz teatro, né, cara? Aquele teatro. Posso te pedir uma coisa? Eu falei, cara, vai pedir minha blusa. Sempre pede minha blusa, meu boné, né? Cara, posso ganhar um beijinho dela? Nossa. Falei, ô, irmão, tá tirando, né, cara? Beijinho de criança, irmão, na rua, essas horas, entendeu? Então, tudo isso, cara, é complicado. Eu vejo gente, cara, entregar violão ou microfone pros irmãos na rua louvar. Nossa. Meu Deus. Irmão, Falta de sabedoria. discernimento, não cara. tem. Então não é carinho. Cara, eu não tenho dó de ninguém que tá na rua. Porque todos que estão na rua é rebelde. Todos que estão na rua é desobediente. Desobedeceu a mulher, o pai, a mãe, o pastor, o patrão. Por isso que tá na rua. O que nós temos é esperança. Sim. Eu tenho esperança naquela vida, cara. Sim. Ah, mas pastor, cara, eu tenho esperança que essa pessoa ela volte pra casa. É o vale dos ossos secos. Sim. Deus, quando chegou lá com Ezequiel, o Senhor, quando chegou com Ezequiel lá, não falou pra Ezequiel ter dó. Não falou, cara, tem a dozinha desses ossos aí, tá vendo? Quanto ossinho bonitinho, ó, tudo na rua aí, ó, no chão. O Senhor falou assim, ei, profetiza, Abra a boca que aí. tem vida aí. Isso. Entendeu? Então, nós temos que ir pra rua profetizar, cara. Quando você sai pra evangelizar, ai, quantas pessoas eu evangelizei hoje? Ai, quantas pessoas que eu... Não. É profetizar. Ei, tem vida aí, cara. Sim. Tem vida aí. Deixar queimando na pessoa Cara, ali, né? tem vida aí, cara. Você tem que entender que tem vida, que tem uma solução pra você, se você quiser. Sim. Se você quiser, você vai voltar pra sua casa, voltar pra uma casa de recuperação, você vai voltar a viver. Se você não quiser, irmão, Vai eu não ficar na vou mesma. fazer o que Deus tá tentando há muito tempo na sua vida e não consegue. As pessoas, pastor, eu acho que isso é ser duro. Eu acho que isso que assim, Deus ele é soberano e Deus nos deu inteligência e discernimento. Então, olha só, a gente falou sobre evangelismo aqui desde o início. Eu estava refletindo aqui sobre estratégia, sobre erros que a igreja no Brasil e no mundo cometeu, deixando de certa forma, né, entrar muitas coisas. E uma coisa, pastor, ela vai causando a outra, tá ligado? Porque assim, por exemplo,
Entrou a ostentação, entrou a teoria da prosperidade, negócio de primícia pra honrar, não sei o quê, e aí troca de favores, tal. Sim. Aí vai entrando uma coisinha de cada vez que for entrando dentro da igreja, que vai matando São potestades milenares, né? isso. Ó, o diabo trabalha milhões de anos da mesma Eu forma sou, pra da, destruir. eu sou de uma época que os demônios davam entrevista, né? Aí colocava água em cima da televisão pra orar. Aí veio a TV de plasma. Aí molhou. Não tinha como você colocar mais. Essa foi boa. Não tinha como você colocar o copinho mais. Aí veio pra essa prosperidade. Sim. Ô, minha mãe acordava eu toda Sim. madrugada, cara, assistindo. Bem, glória a Deus, tinha que tomar uma aguinha lá e tal. Mas aí veio a A TV fé de plasma. dela na simplicidade, Sim, aí veio né? a TV de plasma, aí acabou a água. Aí veio essa teoria da prosperidade, né? Que aí o povo foi pra igreja pra ficar rico mesmo. É. Porque Deus ia dar, tal. Beleza. Agora, eu tô sentindo, na minha visão, eu tô sentindo agora um tempo de esfriamento, cara. É. Bíblico, um tempo bíblico. Muitos iriam se esfriar. Cara, você não consegue mais ver o amor. Tá uma guerra terrível. E você vê que nem o Hoje de Ouro a gente montou no ano de 2001, na mesma época que Extermínio de Erros. Eu tinha um sentimento no meu coração, pastor, de unir. Sempre foi assim. Sim. O Silvio Fiapo falou um negócio aí de, pô, queria que as igrejas se unissem, a gente fazer um clipe na igreja ali mostrando que nós somos todos irmãos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, eu já tô nisso aí faz anos e eu tentei várias vezes. Eu vi que as próprias pessoas dentro da igreja, seja da música, o cara que prega, né, o do rap, do rock, é uma barreira e é puro você ver ali a ação do demônio mesmo pra impedir. Por quê? Ele vai impedir pra galera não se juntar. Porque juntou, ele vai criar aquela força. Então, ele quer fazer? Dividir. As lenhas juntas, pega Entendeu? fogo Pega rápido, né? fogo e aí ele vai dividindo, vai colocando essas questões que vai infiltrando aos poucos. Hoje, que você falou, cara, a morte espiritual. Sexta passada a gente estava num grupo de oração, só oração. Eu falei, meu Deus, quanto tempo! E aí Deus falando assim, que muito forte no nosso coração, que ele iria trazer muitos verdadeiros para a mesa com o mesmo sentimento. Pessoas de vários lugares com o mesmo sentimento do Pablício para trocar ideia, para fortalecer, para se unir. Por quê? Dentro de vários lugares, né? Pessoas perdidas que estão aí sendo manipuladas ou que gostam de ser manipuladas, que estão querendo comprar passagem para o céu e estão totalmente frias. Você falou do esfriamento. Sim. É lógico, o cara que não ora, não jejua. Tem um amigo meu que tá direto ali em cima de mim. Lu, oração hoje, cara. Ele tá me ajudando muito, né? O cara, eu falei Jesus pra ele, esse cara um tempo atrás, que ele era da música aí. Hoje esse cara fica ali além ali nele. E esse mês todo aqui, cara, a gente tá, glória a Deus, numa pegada assim, mais fixa, né? De oração. E nisso aí Deus falando comigo, tá vendo? O que você tava passando ali, talvez até uma ansiedade e uma depressão querendo pegar, é falta de oração que começa juntar várias questões. Pro cara que é o líder de uma igreja, que já não ora, que tá roubando a igreja, zoando com tudo aí, que é o que muitos líderes grandes estão fazendo, é lógico, esse cara está morto espiritualmente, as ovelhas todas sufocadas debaixo da mão desse cara. A visão, né? A visão distorcida, Deus não opera mais, você não tem mais presença de Deus, já não tem mais, que nem você falou aqui do tempo de revelação, da gente ver cura, ver uma libertação, não tá acontecendo mais nada por culpa desses charlatões, por culpa nossa, que não lê a Bíblia, que não abre, que não tá mais orando. Porque, pastor, eu ouvi você falar aqui agora sobre você falando que você tava na rua, e eu vi você trabalhando na rua ali, fervorosamente. Pô, Pablício, o cara tá ali do sangue nos olhos trabalhando na rua. Aí eu falava, cara, eu fiquei um tempo, eu comecei na Renascer trabalhando na rua com a galera. E é cansativo, é pesado. Sim. E aí, só que olha que legal, você ouviu um cara, que eu não sei se ele é um pastor amigo seu, se é um irmão, um irmão na verdade, seu. Na verdade, é um conselheiro. Entendeu? Pastor. Olha que legal você ouvir, por mais que você tenha mais experiência até que ele em algumas questões. Hoje, a gente estava num contexto aí de um cara, de umas pessoas que a gente fala e não ouve um compartilhamento de um irmão falando, cara, você vai cair no buraco, velho. Você tá indo por um lado que eu já vi, o cara fala, não, irmão, eu sou um sacerdote aqui, né? Eu sou um anjo da igreja. Blindado. Sou blindado. Cara, cuidado, velho, porque todos nós estamos sujeitos. A palavra não fala? Cuidado, você que está de pé, para que você não caia. Então, para quem está caído, desviado e afastado, tem centenas de versículos na Bíblia. Para quem está de pé, só tem um. Cuidado para que você não caia. Só tem um. Cara, é uma das coisas que eu vejo que tá destruindo essa sensibilidade, a humildade, pastor. A gente tá falando do rap periferia, de humildade, que a gente aprendeu um tempo atrás. Humildade,
até se ela se enquadra nesse campo que a gente está falando sobre igreja, sobre o mundo aqui, vamos dizer assim, gospel, né? Cara, de você entender que você é ser humano, que você é pequeno, que todo dia, cara, você precisa aceitar Jesus. Todo dia você precisa se converter, cara. Quando eu, por exemplo, eu sou mais velho na igreja do que o pastor Fabrício, não sou pastor. Eu olho ele e fico acompanhando ele muito tempo nas redes sociais e fico pensando, cara, esse cara tá sangue nos olhos. Eu vou querer imitar o cara. Ah, você tem 8 anos de convertido, 8 anos de conversão, eu tenho 20 anos de conversão. Cara, eu tenho muito para aprender com você e hoje eu tô aprendendo com você. Então, isso aí fortalece e incentiva a gente pra gente estar sempre ali, deixando Deus falar e não você. E até mesmo que o evangelho não é sobre tempo de crente, Tem é nada a sobre ver. tempo de renúncia. Meu Deus, meu É o Deus. quanto você renuncia. É? Cara, tem pessoas aí, tem pregadores aí chegando, pessoas chegando que com pouco tempo de cristianismo já estão fazendo a diferença, por Sim. causa que é o tempo de renúncia. Sim, Tem gente que tá 30 anos, 40 e sim. vai pro inferno porque não consegue É. renunciar. E esse lance que você falou de humildade, preguei ontem, cara, preguei Salmo 51 ontem, que fala bem aqui, ó, no Salmo 51, 17. O sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. Meu Deus. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido, Meu mano. Deus. Olha o que a Acabou. palavra diz, cara. Fechou com chave de Coração ouro. humilde e arrependido. As pessoas querem. Aqui, Davi, né? Tava falando sobre sacrifício. E Deus, ele não quer o sacrifício. Deus quer o arrependimento, cara. Pastor, Ele quer o seu coração. muito forte isso aí, as cara. pessoas pensam que humilde é o pobrezinho. Não. Humilde é aquele que fala manso. Não, cara. Humilde é você se reconhecer. É você reconhecer que você tem que se arrepender. Pastor, minha vida tava um bagaço, tá? A gente gravou o CD, relacionamento todo zoado dentro da igreja ali, fazendo trabalho. Eu trabalhava limpando o banheiro, portaria, evangelismo, tudo que você imaginar, eu já trabalhei, todos os departamentos. A vida sentimental toda bagunçada, porque eu nunca tive um pastor na igreja pra estar perto de você ali cuidando. Que nem você falou, a Sim. importância de você estar trocando ideia com os membros lá. Cara, isso é muito importante, pastor. Porque como a gente tava naquele trabalho, no vapor ali, então os caras falavam, o cara tá voando. A maioria da galera que tá dentro da igreja que você acha que tá voando, que nem você acabou de falar pra mim agora dos que tá trabalhando lá, Sim. e daqui a pouco o cara tá no motel lá se prostituindo, cara, é uma grande realidade. Só que aí cabe cada um entender o momento. Eu, graças a Deus, eu entendi, chegou um tempo, falei, cara, relacionamento não dá certo, minha vida é toda bagunçada. Aí fui morar sozinho, piorou mais ainda quando eu comprei um apartamento. Aí eu falei assim, cara, eu tô lutando até hoje. Aceitei Jesus, Deus preencheu o vazio que tava no meu coração, e agora eu vou pro inferno. E o diabo, ele vai colocando, opa, agora. Vai colocando. E vai colocando. Cabe a você que é crente. Na mente, né? Cabe você que é crente entender esse momento, se você quer ir pro céu, se você não quer, aí é fato. Mas, cara, eu falei assim, eu vou largar tudo isso aqui. Eu orando no meu quarto, falei, a vida tava angustiante, tudo dando errado, né, em algumas áreas. Eu falei, Senhor, me dê uma família, Pai, me cura desses traumas de relacionamento, tudo. E aí larguei o extermínio de erros. Os caras na época não entenderam, ficaram chateados. Falei, cara, fica aí com as letras, com tudo, cara, eu vou... E muitos não entenderam, mas porque eu tava assim, precisava sentar para que eu fosse curado. E muitos têm medo de perder o cargo, porque o cara é um líder lá. Não só o pastor, porque as pessoas metem muito pau no pastor aqui, mas às vezes, cara, não é líder também, líder do louvor. Você que tem um cargo aí que você é o chefão aí do louvor, né? E você não quer largar e você tá com a sua vida tudo arrebentada. Você vai pro inferno, cara. E eu tive que fazer... Real, né? É real. Você falou sobre a remissão. Deus tem falado muito forte no meu coração sobre remissão. Desde aquela época lá em 2010, 2011, abandonei e falei, eu vou ficar sentadinho aqui. Fiquei 6 anos, cara, dentro da igreja adventista, que não tinha nada a ver comigo, que era do rap, música. Fiquei lá sentadinho. Deus me mandou pra igreja adventista, quase 7 anos sentado estudando a Bíblia, cara. Aí ficou com vontade de comer bacon, pulou fora. Cara, coisas que muito tempo eu na igreja não aprendi. Só que lá é uma escola, cara, né? só palavra. Me aprofundei na Bíblia. Cara, pra mim são os irmãos que mais conhecem a palavra hoje no Brasil, são os adventistas. E aí, cara, estudando a fundo a palavra me curou, irmão. De muitos traumas que eu tava 10 anos dentro de igreja. Pode ir em 50 cultos de cura, libertação, movimento, milagre. Nada. Pastor,
muito interessante você tocar nesse assunto e eu... As pessoas colocam sexta-feira o culto de milagre. Aí você tá falando que Deus só vai fazer milagre sexta-feira. Irmão. Às 8 da noite, naquela rua, naquela igreja. Cara, que roubada. Que terça não pode fazer milagre. Que charlatanismo. Quarta não pode fazer milagre. Só na sexta-feira É do por milagre. isso que tá zoado, irmão. É Do por isso que tá milagre. bagunçado, irmão. E aí eu percebi que Deus me levou pra igreja adventista, sentei 7 anos, foi onde ele me curou dos traumas, de muitas coisas ruins. Aí eu fiquei sentadinho lá, praticamente no último ano, assim, que eu estava ali, que eu conheci minha esposa lá, e eu já estava bem para me relacionar com alguém, porque os relacionamentos era tudo um regaço, 6 meses, 6 meses, 6 meses, pô, era uma coisa assim que era problemas que precisavam ser curados, né? Sim. De relacionamento. Cara, eu costumo dizer que a palavra é a palavra que cura, irmão. Palavra que liberta. É ela que liberta. E aí eu, entendendo o caráter de Deus, eu comecei a entender o caráter de Deus, estudando a Bíblia. Comecei a entender que, você falou agora, cara, Deus não quer funcionário pra você ficar lá no vapor, entregando panfleto, trabalhando que nem louco, entregando marmita, somente isso, né? Deus, ele quer... Isso vem do relacionamento. Sim. É. Quando Sim. você tem um relacionamento com o pai, eu tô falando isso, é legal a gente entrar, porque eu tô pregando muito nesses últimos dias na igreja a respeito de relacionamento. E relacionamento é uma situação assim, ó, né? Meu ponto de vista. O Senhor fala que nós somos um corpo, que a igreja é um corpo, correto? Nós somos um corpo. Um membro depende do outro. Cara, o último dedinho do pé, ele faz falta. Se você amputar ele, cara, você perde o equilíbrio. Sim. Né? Então, todos os membros dentro do nosso corpo, ele faz falta. Então, aquele pessoa que tá no louvor faz falta. Mas o tiozinho que tá na porta faz falta. Quem tá limpando faz falta. A irmãzinha que só tá orando faz falta. Dentro do corpo, para Deus, é tudo igual. Sim. Ele é o cabeça e nós somos iguais. Ah, tem o pastor. O pastor dentro de uma igreja, ele é o mordomo. Porque o maior serve o menor. Isso aí é bíblico, entendeu? E o que acontece? Hoje, dentro das igrejas, existe o corpo e existe a prótese. A prótese você anda, mas não tem ligação com o corpo. Meu Deus. A prótese no braço funciona, mas não tem ligação com o corpo. Aí que vem o grande detalhe. Se você cortar o seu braço e colocar no chão, 1h30, o seu braço apodreceu. Quer dizer, um membro fora do corpo, em 1h30, apodrece. Meu Deus. E o corpo? O corpo continua. Aí entra uma prótese no lugar. É. Que não vai ter ligação com o corpo, mas vai fazer o que o corpo precisa ser feito, a Muito função. forte isso aí. Então, dentro da igreja, as pessoas têm que entender isso aí. Quem que você é? Você é o corpo ou você é a prótese? Meu Deus. Primeira coisa que a pessoa tem que entender. No vale dos ossos secos, quem que você é? O osso ou o profeta? Deus chamou você pra quê? É. Você é o osso? Ok, cara. Então peça pra Deus que venha um profeta. Agora, se você foi chamado pra ser profeta, irmão, você tem que ir no vale dos ossos secos gritar que tem vida lá. Sim. E não falar o que tá no seu coração. Sim. Porque Ezequiel não falou o que estava no coração. Sim. Ezequiel falou, ouça a voz do Senhor. Meu Deus. E não é ouça a minha voz. Sim. Não é ouça a minha pregação. É ouça... Então, para que a gente entenda, pô, tá falando de, você vê, né? Estamos falando de evangelismo. Mas para que a gente entenda que uma pessoa, até uma pessoa sair para a rua para fazer uma evangelização, ela tem que entender se ela é prótese ou se ela é corpo. Sim. Ela tá dentro de um corpo? Porque se ela tá dentro de um corpo, ela tá embaixo de oração, Sim. ela tá embaixo de um comando, ela tá embaixo de uma intercessão, Sim. e ela tá... Porque assim, a missão, não existe missão fora da igreja. A igreja que envia a missão. Sim. A igreja que dá autorização pra missão. Sim. Entendeu? Hoje se você falar assim, cara, qual que é a autorização pra mim pra missão? Primeiro, a sua mulher. Sua mulher autorizou você pra missão? Porque é ela que tem que abençoar a sua missão. Porque você tá saindo de casa. Sim. Ó, você sai de casa pra ir pra igreja, pra depois ir pra rua. Então, a primeira que tem que abençoar você é sua esposa. Poxa, minha mulher orou por mim, obrigado, amor. Colocou a mão na minha cabeça lá e falou assim: que você não fale besteira, que você seja usado por Deus. Então tô na visão. Depois é a igreja. A igreja tem que liberar você pra missão. Entendeu? A missão ela não é bagunçada, cara. Não tem um quartel-general, tem um comando, cara. Sim. Tem um cara ali que tá dando a direção, que dá a cara a tapa. Então, no caso do evangelismo, é a mesma coisa. Cara, você tá com sede de evangelizar, tal. Amém. Mas não é de qualquer jeito. Não. Peraí, segura. Você entendeu que você é corpo? Sim. Se você tem um corpo, existem outros membros.
Você é prótese? Vai rolar a evangelização? Vai. Vai falar de Jesus? Vai. Pessoas vão ser impactadas? Vai. Vai chorar? Vai. Mas você é prótese, você não tem ligação com o corpo. Aí acaba ficando. Eu falei pro Fiapo esses dias sobre fazer um trabalho meio que. Não é perdido, mas que nem você falou, sem ligação. Né? Acaba sendo perdido, ô Luciano, sabe por quê? Porque, cara, uma das coisas que Deus uma das coisas que Deus mais tem um apreço sobre a minha vida e a sua é o tempo, cara. Sim. O que nós estamos fazendo com o tempo? O meu tempo e o seu tempo é valioso. Cara, você não trabalha para ganhar um salário. Você não vende para o seu patrão. Você não trabalha para o seu patrão por causa de um salário. Você não tá dando para o seu patrão um trabalho. Você tá dando para o seu patrão o seu tempo. O salário que o seu patrão paga para você não compra o seu tempo de volta. Se hoje você trabalhou 8 horas, você ganhou pelas 8 horas. Mas essas 8 horas não volta para você. Você já perdeu esse tempo. Sim. Então o seu salário não é seu trabalho. O seu salário é seu tempo. Sim. Aí quando você dizima na igreja, você não dizima fruto do seu trabalho. Você dizima fruto do seu tempo. Meu Deus. Olha a responsabilidade de um pastor quando pega o dízimo de uma pessoa. Tá pegando o tempo dessa pessoa. Deus. Você tá entendendo? Então o nosso tempo ele é muito valioso, cara. Sim. Se você analisar o tempo que Deus criou o mundo, aí veio o descanso, entendeu? Aí voltou no 8º dia novamente. Sim. O 8 representa para nós renovo. Sim. Agosto é renovo. Sim. O 8 ele é um renovo, Sim. entendeu? Muitas das vezes esse renovo não vem na nossa vida porque a gente tá matando tempo, cara. Sim. Aí as pessoas estão entendendo isso aí. Ai, cara, eu preciso todo dia evangelizar. Não. Você precisa evangelizar com o tempo que Deus te deu. Qual é esse tempo? Eu aprendi muito, você está falando do tempo, sobre tempo de qualidade também. Porque Sim. eu vim do vapor, né? De você tá, mano, quero cantar para 2.000 pessoas, né? A gente já cantou em Marcha para Jesus, eventos grandes. E aí, passando o tempo, cara, esse dia a gente parou uma pessoa, eu falei assim, e fiquei perdendo não, né? Ali gastando o tempo ali. E Deus falando muito forte que é um tempo da gente estar tempo de qualidade, ligado no corpo. A Bíblia fala, né? Sim. Há tempo disso. Tempo para tudo. Há tempo. Só que a gente foi ensinado um tempo atrás nesse negócio de trabalhar. Tem que morar na igreja. Né? Até morrer. Ó, tem tanta gente morta, tantos amigos mortos espiritualmente que não quer nem saber de igreja mais, cara. Que tem medo do trabalho. Isso. O cara tem medo de voltar tudo aquilo de novo. Por quê? Tem pessoas que perderam o casamento, tem pessoas que perderam muita coisa, até familiares, momentos especiais, porque essas pessoas, esses líderes do passado, por falta de conhecimento ou maldade, não sei, acabaram fazendo dessa forma, como se fosse um narcisismo, né? Aquela imposição com as pessoas. E, pastor, me permite aqui fazer um comentário sobre a questão que eu vejo tem muitos amigos bons, pessoas boas, tá, pastor? Que eu conheço. Questão de todo mundo, eu vejo uns falsos profetas aí fuzilar os seus desigrejados, né? Eu vejo desigrejado aquela pessoa que tá desligada do corpo, que você acabou de falar aí. Sim. O cara tá totalmente desligado. E é um grande perigo quando você tá desligado do corpo. Você não congrega mais. Porque congregar, você tá congregando na garagem da sua casa. Se você tiver com os irmãos, você tá congregando. Sim. Né? Ali está congregando. Você não pode se isolar. E tem a questão dos destemplados, que é um cara que tá procurando um templo aí, porque tá, infelizmente, uma bagunça dentro das igrejas. E tem muita gente boa procurando um lugar para voltar a trabalhar, se encontrar com pessoas sérias. E eu vejo eu conheço muita gente assim, e nesse período que a gente está com Jesus, eu fico ouvindo um irmão falar ali, um irmão falar aqui, um amigo falar ali. Eu fico triste quando tem uns que voltou pro crime, tá na prostituição, nas drogas, porque foi machucado pelo um narcisista aí, né? E foi muito machucado por uma pessoa aí, por esses líderes. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, cara, que Deus está fazendo algo, pastor, está queimando no coração de muita gente esse sentimento de voltar para a Bíblia, de voltar para a essência, de voltar para a simplicidade, para a mesa, como Deus falou um tempo atrás, que ele ia ligar pessoas com o mesmo sentimento para a oração, para a palavra, para a comunhão. É aí que entra é aí que entra você, Sim. É aí que entra o Fiapo, é aí que entra os irmãos que não tem mais porque um dia tivemos, que não tem mais aquela obsessão pelo glamour gospel. Aí entendeu? Você fechou aí com... Aí entra
as pessoas que têm o quê? Que têm o chamado e que quer trazer as pessoas para a mesa, porque a mesa de Deus, ninguém levanta e vai embora. A mesa de Deus só senta. Nós temos que ser o puxador da cadeira. Sim. Nós temos que puxar a cadeira para que alguém sente, Sim. entendeu? Então na mesa com o nosso Pai, não tem os perfeitos, é para os improváveis Sim. mesmo, é para esses. Sim. Então por isso que tem que acender essa chama no nosso coração de entender, hoje nós vamos evangelizar para 100 pessoas, amém. Hoje vamos evangelizar para 10. Mas hoje nós vamos sentar em 3 na mesa e vamos falar de Jesus, do jeito que a gente está falando aqui. Você está entendendo? Então tem que entender que o evangelismo, a missão... Primeiro, a missão ela parte com quem dorme com você. A primeira missão é com quem você dorme. Entendeu? Segundo, você tem um chamado para ir para a África. Tá bom, tem uma África na rua de cima da sua casa e na rua de baixo. Certo. Eu vou para as nações. Sim, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua faz parte da nação. Só começa aí então. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Agora, o evangelismo, cara, ele é em cima do quê? Ele é em cima do relacionamento. Se você não tiver relacionamento com o seu pai no quarto, no secreto, você não vai conseguir evangelizar. Você não vai conseguir ter relacionamento com a pessoa. Você vai entregar panfleto. Você vai colocar a plaquinha. Jesus te ama no farol. Dá um abraço. Vai dar um abraço. Mas e o relacionamento? Porque Deus, ele é um Deus relacional. A única coisa que é individual é a salvação. Agora, tudo Deus fala em coletivo. Tudo é coletivo, cara. Sim, sim. Isso aqui tá acontecendo aí. Tem a equipe aqui, tem o William ali, tem gente. Cara, tá tudo... Tá tudo coletivo. Eu e você sozinho aqui, nós não ia fazer. Nós ia correr para apertar ali e tal. Você tá entendendo? Então, tudo que é da parte de Deus, ele vem de um coletivo. Nós temos que estar sempre junto, que é o corpo. Sim. É o corpo. Aí você fala, mas por aí, o que é individual? Não, não é individual. Pai, Filho, Espírito Santo. Sim. 3, coletivo. Já é coletivo. Mas nós precisamos sair do nosso conforto, porque hoje, cara, é muito gostoso. Eu falo, na minha casa, eu tenho lá na geladeira as coisas que eu gosto de comer. Sim. Meu sofá, minha televisão zona, os canais. Aí eu tenho lá meus cachorros, Sim. a minha mulher, Sim. sabe? Eu tenho ventilador lá no apartamento. Cara, é muito gostoso, é confortável isso. Sim. Entendeu? Mas não é no conforto, é no confronto. Meu Deus. Tem uma hora que você tem que sair. Você fala, irmão, peraí, eu vou ter que renunciar esse conforto que é digno, que é de Deus, Sim. tá? Mas eu preciso ir pro confronto. Sim. E às vezes o confronto não é você ir pra rodoviária. Às vezes o confronto é você sentar com um parceiro e falar, mano, é assim, 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 assim. Volta pra Jesus. Sim. Tô precisando de você, sabe? Aquela pessoa só me procura quando precisa. Mano, você é luz. Dá glória a Deus que essa pessoa te procurou. Sim. Ela viu a luz no final do tubo e a luz é você. Você, o sal, né? Não somos o sal da terra? Sal no feijão demais? Sal de menos? É o sal na medida. Meu Deus. Na medida. E detalhe, né? Ninguém fala mal do sal. Ninguém fala bem do sal quando acaba uma comida, né? Tipo, você acabou de comer aquela comida gostosa. Aí você fala, nossa, que sal da hora, hein? Ó, que sal. Ninguém fala. Mas falta o sal pra ver. Vai todo mundo reclamar. Não teve sal. Isso sou eu e você. Sim. Então, pra você que tá assistindo, né? Já estamos chegando ao fim, senão a gente vai ficar até amanhã. Vai virar vigília, né? Vai virar vigília. Mas pra você que tá assistindo, entenda isso. Nós precisamos... Eu falo nós que eu vou me encaixar com você. Porque você fala, Fabrício faz bastante coisa, mas não. Tem hora que dá a preguiça, tem hora que dá o cansaço, né? E temos que entender que no céu não tem missão. No céu não vai ter evangelização. No céu você não vai sair atrás de ninguém. No céu você não vai entregar marmita. No céu você não vai entregar cobertor. Cara, no céu você não vai precisar fazer isso. Você foi escolhido para fazer agora. O tempo é agora. Pastor, aonde que eu tenho que fazer missão? Qual que é o lugar que Deus preparou? Aonde você está? Meu Deus. No seu emprego, na sua casa, aonde você está hoje? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? O seu dom é falar de Jesus. Cara, só tem isso. E quando a gente entender isso aí, que é de 2 em 2, de 1 em 1, de 3 em 3, de 4 em 4, vai ter pessoas que Deus vai dar uma igreja, como deu para mim. Sim. Né? Vai ter pessoas que Deus vai dar um grupo. Vai ter pessoas que Deus vai dar um podcast. Sim. Vai ter pessoas que Deus vai dar um violão. Sim. Cara, tá tendo uns vídeos legais de um cara cantando violão e um travesti foi lá e começou a cantar com ele e tal. Agora o travesti foi pra igreja dele e tal, se emocionou. Cara, entenda o que você tem. O que você tem na sua mão? Qual que é a sua ferramenta? É um violão? É um cavaquinho? É um triângulo? É um panfleto? É um chocolate? É uma marmita? O que você tem na mão? Usa essa ferramenta que Deus te deu. Faça parte do corpo.
e vai falar de Jesus, cara. Glória a Deus. Que palavra, hein, pastor? Não tem. Estratégia, evangelismo, e eu vejo. Eu sei que você vai depois dar uma falada pra galera que achou bacana esses pontos muito importantes de entender, tá com o seu ali, tá ligado ali, né? Primeiramente para estar ligado orando, para Deus, né, tá falando com a gente e tal. Mas é muito importante essa parte estratégica de experiência e de estudo também, que você vê estudando, Sim. para que também a gente não venha perder tempo, né, pastor? Não. Venha perder tempo ou fazer até que nem Tem uma coisa que crente não pode é perder tempo. Pô, fico vendo você aí, cara, muitos trabalhos maravilhosos e com excelência que você faz, né? E eu creio que se a gente tem aí uma instrução profissional, vamos dizer, porque as coisas de Deus tem que ser top, tem que ser profissional. Sim, sim. A gente acaba fazendo as coisas com excelência Sim. e não perdendo Mas tempo. precisamos ser o relacionamento. Sim, o relacionamento né? que você falou. As pessoas precisam entender que, cara, vamos chamar o irmão ali que consegue ativar uma chama da missão. Vamos chamar o irmão que consegue ativar o louvor. Vamos chamar o irmão ali que pode vir pregar aqui na igreja. Cara, é relacionamento, Sim. não é sobre placa. Sim. É sobre o relacionamento. E o diabo é tão estrategista que ele tá fazendo isso hoje. Hoje o papel do diabo é distrair os crentes. Distrair e ele fazer igual faz na política, que é dividir a galera. Porque, por exemplo, cara, quando eu tô olhando você trabalhando, eu falo, cara, eu me sinto, cara, na sua igreja, eu me sinto na minha igreja. Então, eu não consigo entender essa divisão que tem de A, B, C. Eu não consigo, porque a Bíblia é uma só. Eu vejo que é o orgulho que entrou. O céu é um né? só, né? Entendeu? Então, é umas coisas que a gente tem que quebrar, em nome de Jesus. Hoje tem uma, como se diz assim, hoje tem uma visão. As pessoas têm uma visão do crente. Que o crente tem que andar com uma camisa amarela do Brasil, com uma bandeira nas costas, e que o crente tem que falar de amor, mas querendo matar querendo enforcar o que não é da mesma opinião política. Sim. Né? Os crentes hoje estão preferindo muito mais falar da prosperidade do que do amor, né? Da igreja genuína. Só que, posso falar uma coisa pra você? A gente poderia ficar aqui mais uns 2 episódios de podcast falando sobre os erros da igreja e sobre os erros dos crentes. Sim. Só que nós podemos também fazer. Sim. Que eu tava um tempo na minha vida muito pilhado com algumas pessoas e esse mesmo pastor veio e falou: Fabrício, tenha paciência com os velhinhos, cara. Eles foram que nem o Orkut. Foi bom naquela época. Hoje você tem que entender, tenha mais paciência e tal. E eu comecei a entender sobre isso aí. Então, o que eu resolvi? Fazer. Certo. Então, eu quero fazer. Aí pessoas vêm e falam assim, pô, a sua igreja com 4 anos faz muito mais que aquela com 20. Não, mas aquela com 20 já fez bastante também. Ela fez naquela época. Sim. Ela fez. Agora é nossa hora. Agora é essa geração. Sim. Né? Essa geração. Quantos crentes, cara, que não ia pras madrugadas nas rádios, que orava pelas madrugadas, aqueles programas de madrugada, falando de Jesus. Hoje nem é um podcast. Sim. Que vai pra madrugada também. Sim. De manhã, de dia, de noite. Então nós temos que entender que Deus ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E nós precisamos nos atualizar. E falar, cara, eu tenho que ser boca de Deus. Deixarmos ser usados. Tem esse erro? Tem. Amém. Às vezes eu não consigo saturar. Quero dar uns gospel, uns murros gospel. Mas peraí, calma. Vamos fazer. Porque tem gente que precisa ouvir a palavra, precisa ouvir. E eu creio muito que muita coisa que rolou aqui, muitas palavras aqui, muito conteúdo, desperta, pastor, nas pessoas. Sim, com muita certeza. coisa boa, cara, porque a gente tá aqui porque a gente adora Deus, porque a gente acredita na mudança. Que nem o Mano Reco fala, né? Tem os de verdade, tem os de mentira, mas nós estamos lutando para ser os de verdade, que está buscando se encontrar a cada dia, né? Eu costumo dizer que a minha luta é contra eu mesmo, todos os dias. Sim. E aí eu fico, tipo, olhando um aqui, eu sempre fico sugando, mas sugando daquela forma saudável, de ficar pegando ali, ó, as coisas para fortalecimento, pra gente voltar à essência, para que eu não me perca. E isso tem me mantido nesse tempo todo, pastor, graças a Deus, de pé, pela misericórdia de Deus, por não achar que eu tenho força ou achar que eu tô muito tempo. Cara, eu me vejo como eu me converti de 2 anos.
Eu nossa. sempre fico pensando que, cara, cada culto que eu vou aceito Jesus, Deus me perdoa, tem misericórdia. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um sentimento hoje em dia, irmãos, de, primeiramente, o amor ao próximo. A gente pode criticar, você vai falar ali, exortar em amor, que nem diz a palavra, dar suporte ao irmão que está, né, de certa forma, desviando, desvirtualizando a essência. Mas não você dando uma facada na pessoa. É você falar, cara, que nem eu falei desse irmão meu que tá ali todo dia ali, ó, vamos orar, cara. É vigília, campanha direto. E aí, através disso, um queima o outro, que nem você falou do fósforo, né, cara? Sim, um Pastor, queima o outro. glória a Cara, e, Deus. ó, tudo tá na Bíblia. É, Irmãos, eu falo pra igreja, quer conversar sobre algo? Tem que ter uma Bíblia aberta. Porque a resposta tá aqui, É. tudo tá na Bíblia. Isso aí é incomparável. Pra gente finalizar, sobre as pessoas que dão uma desviada, que dão uma afastada. Cara, temos que entender a passagem do filho pródigo. Na passagem do filho pródigo, o pai, ele dividiu a herança com os dois. Só que um saiu e um ficou. E esse que ficou, ficou com a herança, cara. Porque ele recebeu a herança também. Olha que Sim. coisa louca. É. Ele criticou o que saiu. Deve ter guardado até, não Mas gastou, ele né? ficou com a herança. Sim. Entendeu? Mas no meio de tudo isso, o pai foi atrás do filho? Não. Não foi. Então o que acontece? Existem dois tipos de pessoas na igreja: os afastados e os desviados. Os perdidos e os desviados. Nós precisamos ir atrás dos perdidos. Os desviados sabem o caminho de volta. Ele vai voltar. E a gente tem que ir atrás? Não. Temos que preparar a festa na hora que Sim, voltar. sim. Abraçar, beijar, amar, matar o animal, dar a sandália, dar o anel, dar as vestes e fazer a festa. Agora, os perdidos não. Os perdidos não sabem o caminho da casa. Meu Entendeu? Deus. E tem muito crente perdido, cara. Quando a gente fala perdido, a gente pensa que é o que não se converteu ainda. Não, cara. Tem crente perdido dentro das igrejas. Meu Deus. Dentro da igreja tem crente perdido, cara. Dentro da igreja tem crente que não sabe que direção que ele vai. Parece barata, né? Quando barata sai, ela fica assim, né? Certo. E tem crente dentro da igreja. Então que a gente possa todos os dias orar ao Senhor para que o Senhor dê discernimento para esses pastores, para nós pastores que estão no altar, cara, de dar direção para esse povo, parar de ser babá gospel, parar de ser de mimar, cara, e preparar esse povo para as aflições, cara, porque Jesus está voltando. E tá vindo a guerra, tá vindo as pestes, estão vindo tudo aquilo que tá na Bíblia, cara. E esses crentes talvez não suportem uma próxima pandemia. Meu Deus do céu. É cruel. E a barganha, né, pastor? Parar de barganhar. Mas assim, cara. Que é tão maravilhoso. Cara, tem mais. Cara, não falou do Ruas de Ouro, né? Não falou dos próximos projetos, não falou nada. Vamos Precisa de um. Não, de tempo mais, só queria mandar um salve. Dá as suas considerações finais aí. Queria mandar um salve para todos vocês aí. Agradecer ao pastor pelo convite. A gente, de certa forma, aqui veio colocando. É muito assunto, é muita coisa. E talvez a pessoa não é cristã, você aqui, pô, esses caras estão falando de coisas que talvez você não esteja entendendo. Aqui, nós estamos nesse mundo, cada um aqui com uma bagagem, com uma história para compartilhar. E estamos vivendo um tempo que realmente é o tempo do fim, né? Esfriamento espiritual, pessoas trocando coisas, barganhando coisas tão ricas, né? Que é a palavra por sucesso e se perdendo, e entrando doenças, né? Por você estar distante de Deus. E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, que onde esse podcast chegar com as palavras aqui do pastor, com esse direcionamento sobre o evangelismo, sobre o nosso comportamento hoje na igreja, que não seja só o gospel, né? Mas seja algo real. E que você não feche sua boca, irmão. Que você abra sua boca para falar de Jesus, que você vá para a missão, que você abra as portas para o trabalho missionário, para esse projeto maravilhoso de levar ensino e estratégia para a sua igreja avançar e que nós possamos ganhar mais pessoas para Jesus, criar relacionamento, porque Jesus está voltando. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe. É isso aí, galera. Episódio 1000 grau. Compartilhe e evangelize, tá bom? Tem pessoas que precisam ouvir o que foi falado hoje aqui, tá bom? Se você não gostou, ore a Deus. Ore pelas nossas vidas. Não tem como não gostar. Se você gostou, continue orando do mesmo jeito e logo a gente volta com mais um episódio, tá bom? Deus abençoe. Fui. Deus abençoe. Paz.